É isso aí, boa noite pessoal, obrigado por mais uma vez estar aqui acompanhando o Futebol Mais Debate, Futebol Mais Debate que a gente tem um prazer enorme de levar até a sua casa aí. Claro que a gente sempre tá, para alguns a gente tira mais um sarrinho, para outros menos, outros gostam mais, outros menos, mas eu sei que a audiência é cativa. E mandar um abraço especial para toda a mulherada que assiste a gente. Que o pessoal me cobra bastante. Pô, Caíra, você não fala da mulherada que elas participam demais. Então um beijo especial pra mulherada que assiste o Futebol Mais Debate. E que entende de futebol, porque eles também ficam falando que a mulherada fala que eu falo que a mulherada não entende. Não, a mulherada entende mesmo de futebol. Ela entende muito de pegar o controle remoto e ligar lá pro maridão assistir o futebol, levar cerveja, essas coisas. Essa é a minha opinião, tá? Mas em falando em opinião, eu tenho aqui hoje comigo aqui duas pessoas especiais, tá? Que vão me ajudar a fazer o Futebol Mais Debate. Lembrando que semana que vem, graças a Deus, teremos de volta aqui o nosso querido Luiz Gurian, tá? Que está em franca recuperação. Semana que vem já está bem aqui de volta, abrilhantando aqui o nosso Futebol Mais Debate, né? Eu quero chamar agora, apresentar para vocês agora uma pessoa muito especial, né? Uma pessoa que cuida aí do mundo da saúde das pessoas, né? É lutador de judô, campeão, né? E também dá suas cornetadas em relação ao futebol, né? Eu queria apresentar aqui para vocês o meu querido Franco. Isso aí, Carreiras, obrigado aí todo mundo que está na audiência, obrigado pelo convite. Acho que eu sou mais lutador do que torcedor, na verdade. Eu entendo um pouco mais de judô do que futebol, mas quando tem um palmeirense na minha frente eu não perco a chance, né? De dar uma cornetadinha, né? Tá bom. Diga-se de passagem, meu sogro, palmeirense, vive perdendo aposta para mim, então eu não perco essa chance. Legal, legal. Vamos falar bastante aí para brincar com o seu sogro, inclusive, né? Outra que também eu vou falar agora com um jovem jornalista que vai participar com a gente aqui, né? Um garoto muito esforçado, tá começando aí, tá chegando junto para fazer parte aqui do time da TV+, né? Pediu uma oportunidade e vai estar junto com a gente aqui, né? É o Lucas, vamos lá, que ele é parente do Asterix, né? Lucas Belks. Lucas Belks, ó, gremista, hein, pessoal? Torcedor do Grêmio, mas acho que ele tem uma quedinha, não sei também não, acho que pelo Corinthians, mas tudo bem, viu? Mas aí, Luquinhas, boa noite aí, seja bem-vindo, viu? Boa noite, muito obrigado, Carreiras, muito obrigado a toda a equipe da TV+. Olha, eu vou contar uma coisa pra você, Carreiras, logo que eu cheguei em São Paulo, primeira camiseta de um time de futebol que eu ganhei foi do Corinthians. No meu aniversário, o Jorge Nilman me presenteou com o uniforme completo. Admito que eu usei bastante, mas hoje em dia eu prefiro o meu Grêmio, eu prefiro ficar lá no Sul mais tranquilo. Isso é uma coisa bacana do Gaúcho. Gaúcho é que nem corintiano e flamenguista. É ali, não troca, não tem essa. Não tem essa, vou correr, eu torço, não tem essa. Corintiano é corintiano, flamenguista é flamenguista, o colorado é colorado e o gremista é gremista. Daí não tem variação para esses times, né? Isso é bacana. Bom, o negócio é o seguinte, Futebol Mais Debate tem a ver com o quê? Não é só Futebol Mais Debate, tem a ver com prêmios, né? Acho que é o programa que fala de futebol da TV brasileira, com certeza que mais dá prêmios pro telespectador, porque é impressionante como tem certos programas que deixam o cara lá 2 horas assistindo, né? O cara não dá um prêmiozinho, não dá um brindezinho pro telespectador, nada, não ajuda em nada a audiência, né? Mas aqui a gente compensa essa parada. Então vamos lá, vamos sortear hoje um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim. É um jantar especial, mandar um abraço pro querido Daniel, São Paulino empolgado, tá falando que esse ano vai. Vamos ver, o ano passado São Paulo foi campeão do primeiro turno, hein? Lembrando, né? Campeão do primeiro turno. Um rodízio na Pizzaria Trípoli, um abraço especial pro Gugu, aliás, onde tivemos lá agora, comemos uma pizza fantástica, né? Uma pizza não, um rodízio de pizza. Gente, tem que visitar o rodízio da Trípoli, tá? Quem é do ABC tem que pelo menos uma vez lá conhecer e depois vai falar, pô, Caeiras, realmente estou satisfeito. Se não gostar, não paga, tá? Isso aí pode falar que é na conta do Carreira. Um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia do Grande Aloísio, uma figura sensacional lá de São Bernardo do Campo. Um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares, lá do querido Simon e família, galera bacana, tudo corintiano também, né? Coincidência. Do Auto Shopping Global lá, a gente vai sortear 2 pares de vouchers para o kart prêmio, tá, pessoal? Então, 2 pares aí para você que gosta de brincar de kart lá no Auto Shopping Global, tá? Tem uma pista de kart bacana, que a gente vai sortear 2 pares. E a gente também vai sortear do Auto Shopping Prêmio, tá? A gente vai sortear também um cooler, tá? Para você do Auto Shopping Prêmio, tá bom?
daqui a pouquinho a gente vai falar que eu acho que até tem mais prêmios para vocês, tá? Mas daqui a pouquinho eu falo mais. Então, para você participar é contato@tvmaisabc.com.br. contato@tvmaisabc.com.br. Só que hoje tem uma pegadinha para você participar, tá? Qual é a cor da camisa do apresentador, tá? Sabe por quê, Franco? Tem uns espertalhões que os caras ficam seguindo, ficam assim na novela e ficam mandando e-mail para cá, você entende? Só para participar, você tá entendendo ou não? Achando que aqui tem mané, né? Já pegaram a manha, já. Se não tiver respondido qual é a cor da minha camisa, não vai ganhar. Não, vou sortear, vou falar o nome, tá? E vai ficar em casa bravo. Mas paciência. Vai ter que lá estar falando qual é a cor da camisa do Carreiras. É isso aí para valer, senão não tem jeito. Palmeirense esse pessoal, né, Carreiras? Eu vou pedir aí, cadê o hino do Corinthians? Tá? Tem um hino do Corinthians no ponto aí, não, pessoal? Salve o aí. Corinthians, o Coisa linda, né? Bom, Franco, vamos começar falando da rodada do sábado, Franco. Né? Corinthians foi jogar em Manaus, né? Um estádio moderno, estádio da Copa. Um estádio que também, que se não promover esse tipo de jogo, acho que não tem público. Não ia servir para muita coisa, né? O que você achou do jogo, Franco? Você achou que o Corinthians foi justo o resultado, mereceu ganhar, ou o Corinthians merecia perder? Embora seja difícil falar isso, né? Olha, eu acho que o Corinthians perdeu uma coisa muito difícil ultimamente, né? Faz tempo que a gente não vê, desculpa aí os antes, mas faz tempo que a gente não vê o Corinthians perder com clássico. Quando perde é porque está com um time misto, alguma coisa do gênero, mas o Corinthians é isso, Carreira. Começo de campeonato, o Corinthians via de regra dar essas pipocadas, tropeços, porque o Corinthians é um jogo que ele cresce em duas circunstâncias. Ele cresce em clássico e cresce na reta final. Então até chegar nesses momentos ele vai ali caminhando pelo miolo do campeonato. Acho que esse é o estilo Carille de ser. Eu estou muito satisfeito com o meu time, não posso reclamar, não. Esse altos e baixos, você acha que de início de campeonato faz parte, é isso? Eu acho que faz parte porque o elenco é curto, é pequeno, ele não tem um elenco muito grande, então não adianta muito ele ficar aí colocando as principais peças que ele tem em campo e sangrando a saúde do jogador ali o tempo inteiro. Eu acho que ele tem que poupar, sim, administrar esse campeonato até o meio para frente. Do meio para frente, como nós já vimos o Corinthians fazer isso em outras vezes, aí sim, faz um trabalho melhor de preparação física e aí vai... Franco, eu acho que tudo se acompanha pela desgarrada, né? A gente tem que analisar que é o seguinte, o Corinthians teve 2 jogos fora e um dentro. Exato. Ele tem aí 4 pontos, podemos dizer que ele tem 40% de aproveitamento aproximadamente. Está em 11º hoje, né? Mas então, só que veja bem, o Atlético Mineiro já está com 9 pontos, né? Então você já tem que começar a ficar... Só que foram 2 jogos, na minha opinião, esse jogo contra o Vasco perdeu uma oportunidade. Não estava difícil do Corinthians esse jogo não, meu Franco. Time fraco, realmente o Vasco é um time fraco, mas terceira rodada ainda. Mas a gente até entende que o Vasco está com um time fraco, porém é um time grande. Sim. E tem time camisa. grande, né? Time grande não é fácil o time tomar 3 troletadas assim seguidas, né? Sim, então, sem dúvida. Eu acho que esse um ponto para o Vasco era muito importante e era o que eles buscavam. Da mesma forma como eu acho que agora o próximo jogo contra o Corinthians teve o complicador, né, do Grêmio, né, do nosso querido Lucas, tomar essa troletada na orelha. Realmente. E aí, então, vai dificultar um pouco as coisas para o Corinthians. Mas tudo também vai depender um pouco do jogo de amanhã, né, do Grêmio na Libertadores, que de repente se o Grêmio for bem, eu acho que ele vai vir poupando bem o jogo contra o Corinthians. Se o Grêmio perder na Libertadores amanhã o Corinthians tem que torcer para o Grêmio, porque se ele perder na Libertadores, ele fica sem chance, automaticamente ele vai focar no Brasileiro. Então eu acho que aí o jogo é torcer para que o Grêmio vá bem na Libertadores, que ele vai poupar contra o Corinthians. É isso, Luque? O que você acha? Na minha concepção, Carreiras, quando se começa o planejamento anual do clube, se sabe o risco, se calcula o risco de cada competição, o risco de cada campeonato e sabe-se até onde pode aguentar. É início de campeonato? Sim, é início. Mas era um jogo teoricamente fácil para o time do Corinthians. Por que não garantir? Por que não garantir esses 3 pontos, somar 2 a mais do que somou na rodada e, porventura, lá na frente, ter a possibilidade de ficar um pouco mais tranquilo, de chegar um pouco mais calmo, um pouco mais relaxado. Eu acredito muito na classificação do Grêmio, acho que o único time mesmo que vai ficar pelo meio do caminho na Libertadores
é o Atlético Mineiro, nessa primeira instância, que já está fora do campeonato, já está fora da próxima fase, e acho que o Grêmio vem com o time praticamente reserva de novo, porque o Grêmio já deixou muito claro ao seu torcedor, abrimos mão do Campeonato Brasileiro novamente. Chega a ser eliminado da Libertadores, aí tem um problema grave, porque aí vai querer ganhar o Campeonato Brasileiro e já está 9, 8 pontos atrás. Vai correr atrás do prejuízo como? Então tem que se medir. Isso dá para fazer e isso não dá. Deixando uma distância tranquila, eu acho que o Corinthians... Mas você achou que o Corinthians realmente então perdeu uma oportunidade contra o Vasco, né? Perdeu. Poderia ter ganho, poderia ter voltado para casa com os 3 pontos, em melhor situação na tabela e lá para frente se sentir um pouco mais tranquilo em algum jogo da rodada. Eu acho que o Corinthians teve um mês de fevereiro, foi muito duro para o Corinthians, foram muitos jogos. Sim. E agora o Corinthians tem até a parada também uma sequência de jogos impressionante. Brasileiro, tá? Entremeados com dois jogos da Copa do Brasil, decisivos, e 2 jogos com a Sul-Americana. Então não está fácil, tem que haver um rodízio realmente, né? Eu acho que o Carille está com uma dificuldade tremenda de encontrar um meio armador para o time, porque o Jadson realmente parou de jogar bola. Infelizmente, é duro para mim falar isso, que eu sou um fanzaço do Jadson. Mas o Jadson, alguma coisa aconteceu, algum problema que ele está tendo. Não é o mesmo Jadson de 6 meses atrás, não estou falando de outrora não, de 6 meses atrás. Aquele jogador que o ano passado foi campeão em assistência, fez bastante gols e de repente esse ano a gente não sabe, infelizmente, o que aconteceu com o Jadson. Deixa a gente muito triste porque é um baita no jogador. Mas o Jadson, até às vezes em 10, 15 minutos que a gente espera alguma coisa, está difícil. De repente talvez seja momento de te retirar o Jadson, dar uma reciclada nele e voltar daqui um mesinho com algum trabalho especial para ser feito com ele. Agora, o detalhe é quem está entrando exatamente para fazer a função dele, que não está legal. Porque o Sornosa é mais um segundo homem de meio de campo que avança. E ali aquele cara que tem uma especialidade com a bola parada, que até faz isso muito bem. Mas aquele jogador de aproximação, para dar aquele toque refinado, onde você sabe que, dali vai sair algo bacana, o Corinthians está sem, né? O Pedrinho é inconstante, né? O Pedrinho, você vê ele em situação, mas ele não é o cara ainda que você fala, a gente espera, já são 100 jogos do Pedrinho no Corinthians. Aí você vai falar, ele é novo, já passou, 100 jogos, olha, 100 jogos o Neymar no Santos já tinha feito, se bobear, uns 50 gols. Então, é uma situação muito diferente. Você vai falar, não dá para comparar. Não dá para comparar. Mas que ele já podia estar fazendo muito mais do que ele tem feito, já podia. Infelizmente, o Pedrinho é uma decepção. Então, a gente tem aí o Regis chegando, né? A gente tem o Fabrício Oia no banco, de repente, esse moleque que também precisa tomar um chacoalhão, porque ele é muito lento. Eu acredito que o Corinthians precisa achar novamente um meia, né? O dono da camisa 10, aquele cara que fala assim, opa, o jogo é aqui, e eu dou o tom para o time. Vamos torcer, porque o Jadson realmente deixou a desejar. E tem uma pedreira contra o Grêmio. Você acredita mais no seu time ou você acredita no Corinthians, Lucas? Para esta próxima rodada, eu acredito mais no Corinthians. Sendo muito sincero, eu acho que o Grêmio vai poupar, o Grêmio vai vir com um time reserva, e o time reserva do Grêmio é muito ruim, mas muito ruim, cara. Você vê. O Lucas é fã do Ramiro. E ele falou, depois que o Ramiro saiu do Grêmio, mas ele não perdeu só o Ramiro. Não, perdeu o Ramiro, perdeu o Arthur, perdeu o Groy. A grande questão do time do Grêmio, Carreiras, é que o Grêmio hoje tem considerada a melhor zaga do Brasil, que é questionável, porque nesse momento é a pior zaga do Brasil no Campeonato Nacional. Quando o Grêmio perde o Kahneman, o Jeromel segura. O Jeromel faz o trabalho dos dois e a zaga vai. Agora, quando o Grêmio perde o Jeromel, como foi na rodada passada, meu amigo, é perigoso. É altas emoções pro torcedor. Então, mas aí a gente tem algum trabalho, a gente analisa um pouco o trabalho do Renato Gaúcho. Por exemplo, o Cortez não passaria na porta do Corinthians para jogar. E tá quase saindo do Grêmio. Né? E ele fez no Grêmio esse cara jogar bola. Sim. Mas conseguiu por um período, agora já não está rendendo mais nada. Não. A lateral direita do Grêmio teve lá bons momentos que a gente sabia, mas o cara já está muito velho. Aí perdeu o Edilson, não quis segurar. Sim. Que queira ou não, o Edilson é um baita jogador. Para o pessoal entender, às vezes, a força do Corinthians, o Edilson era a reserva do Corinthians, hein? É um dos caras hoje que tem o maior salário do futebol brasileiro. O Edilson no Cruzeiro. Sim. Por quê?
porque é um baita jogador. Não é só um baita jogador com a bola no pé, não. Ele dentro do campo, ele tem uma postura, ele intimida. Não é fácil passar pelo disso, não. O cara amedronta ele. Então, perdeu esse jogador também. Então, você vê alguns jogadores que o Renato Gaúcho colocou a mão, né? E levou o Juninho Capixaba, tá lá. Você vê, jogadores questionados pra caramba. Quando o time tá bem, que você simplesmente troca uma peça ou outra, a coisa anda. Agora, quando você precisa chegar um momento de remontar tudo, agora, o que você acha que aconteceu com o Grêmio de jogadores importantes, que nem o Luan, cai tanto de rendimento? É uma situação muito difícil de entender. Acho que a grande dificuldade da imprensa gaúcha em geral é justamente entender o que aconteceu com o Luan. Cadê o Luan, que foi o melhor jogador da América e hoje não consegue se destacar? O projeto do Grêmio era um projeto fantástico, tendo ali no seu campo de ataque Luan, Everton, Cebolinha e Diego Tardelli. O Luan não tá virando, o Diego Tardelli não tá entregando o futebol que precisa entregar e o Everton ainda é o cara que consegue apresentar um pouco do futebol. Alguns já estão falando que esse apelido dele mudou. Agora virou Everton Canetinha, é isso? O Betão, meu cara, tomou a caneta de um zagueiro, tá de brincadeira. E os caras, é o melhor jogador do Brasil, na opinião de muitos jogadores, muitos jornalistas, hein? Né? O tal do Everton Cebolinha, ele tomou a caneta do Betão no jogo contra o Avaí, que ele ficou sem pai nem mãe, tá de brincadeira, né, Lucas? Mas é o que acontece quando você coloca um jogador de criação, um jogador de finalização para marcar. Não consegue, não sabe, e aí é o que o Grêmio passa quando coloca um Michel, por exemplo, para substituir um Jeromel. Não estamos falando de um Palmeiras que tem peças de altura parecida ou próxima. Estamos falando de dois jogadores muito diferentes. Ô Franco, explica uma coisa pra gente. Você é um cara da área comercial que é um líder, né? Sim. Então você sabe. O Renato Gaúcho automaticamente tem lá a liderança dele. O que é preciso ser feito para se reciclar essa liderança e manter no auge o sucesso, Franco? Entra um pouco ainda, vamos entrar um pouco nessa seara, Franco. Olha, Carreiras, vocês falam bastante, a imprensa fala bastante sobre fulano não está jogando mais. Você citou, por exemplo, aí o Jadson, que não vem realmente apresentando o futebol que outrora apresentava. Eu acho que fisicamente e mentalmente as coisas andam meio que juntas. Você não consegue ficar em alto nível durante um tempo muito longo. Dependendo da sua carreira, da sua profissão, você tem um tempo maior, você tem um tempo menor. Jadson até outro dia estava voando, até brinco, né? Gosto de chamar ele de Magic Jadson, né? Agora, se você pegar qualquer tipo de esporte, se você pega o tênis, Djokovic foi o número 1 aí durante muito tempo, porque o físico dele levava ele realmente a fazer partidas absurdas. Chega uma hora o corpo não aguenta mais, ele é obrigado a desacelerar, porque senão ele vai ter uma distensão mais pesada e coisa e tal. Com o técnico, na minha opinião, acontece a mesma coisa. Renato Gaúcho passou um tempo aí liderando, voando baixo, chegaram a falar até o nome dele para a seleção brasileira. Na verdade, não é? Hoje ainda seria um nome em evidência. Sim, na minha opinião, opinião de um torcedor Nutella, que eu brinco, né? É um dos nomes aí. Se eu fosse tipo um São Paulo ou um Palmeiras, por exemplo, que eu acho que o Filipão não é técnico para Palmeiras, eu ia buscar um Renato Gaúcho, tem dinheiro para isso. Então, acho que também como líder, seja líder de uma empresa ou seja líder de um time de futebol, o psicológico também oscila. Você não consegue ficar muito tempo num alto nível. Você tem que se reciclar e, eventualmente, durante um período mesmo que curto, porque a empresa que está por trás de você vai te cobrar resultado, você tem que se recolher também. Porque é impossível você ser o número 1 do que você faz durante 10 anos seguidos. Ninguém consegue fazer isso. Seja no esporte, seja no mundo corporativo. Pedrinho, você citou o Pedrinho. O Pedrinho realmente é um cara que, na minha opinião, tem algum problema ali. É um cara que não evolui. Ele já deveria ter, no mínimo, evoluído fisicamente. Você falou do Neymar. O Neymar se transformou em cerca de 2 anos fisicamente num cara forte, um cara mais preparado, musculoso. O Pedrinho, você não vê uma evolução muscular nele. Ele é sempre mirradinho. Eu tenho a impressão que assim, o Pedrinho vai dar 3 dribles e alguém vai derrubar ele. O Bandeirinha vai derrubar ele, porque ele é pequeno. E eu não vejo o Corinthians fazer um tipo de preparação física em cima dele, uma preparação muscular. Então o Pedrinho é uma exceção. Agora, Jadson, Renato Gaúcho, o próprio Fagner, que na minha opinião foi um dos melhores laterais,
é um lateral de seleção. Ele oscila muito, ninguém consegue durante muito tempo em alto nível. Então, eu entendo isso como Então uma coisa você está dizendo normal. que de repente o Renato Gaúcho está com os dias contados no Grêmio. Se não passar para a Libertadores... Eu tenho dúvida. Se eu fosse presidente do Grêmio, eu não pensaria assim, não. Ah, tá bom, mas é vida, né, Lu? o Nossa opinião, futebol é gremista. diferente. Fala, gremista. Eu acho que o torcedor do Grêmio, em geral, ele tá numa sinuca de bico. Porque grande parte da torcida vê o Renato Gaúcho como um grande ídolo que realmente é. Tirou o Grêmio de um jejum de 15 anos que foi fantástico, foram talvez os anos de ouro da equipe do Grêmio, mas chega um momento que eu acho que tudo tem o seu fim. Será que Renato Gaúcho já não está interessado no Flamengo? Será que Renato Gaúcho já não começa a pensar que o Brasil pode vir a falhar no próximo campeonato, o Tite ser mandado embora e ele assumir uma seleção brasileira? Se for isso, eu acho que ele está certíssimo. Quanto tempo o Renato Gaúcho está no Grêmio? São 3 anos. 3 anos e anos. meio já. Para o futebol é um grande tempo. Nossa, já. para técnico, então? Para técnico, técnico já teve na segunda rodada técnico caindo já. Né? Tremendo absurdo. Isso, 3 anos e meio é um número considerável. Isso eu acho que o Corinthians, nesse aspecto, o Corinthians ensinou para muita gente que manter técnico vale a pena. E aí o pessoal tá... Começou até pelo próprio Andrés, né? O Andrés veio com essa política. Não adianta você ficar Quando segurou trocando. o Tite lá atrás, que não era o Tite que é hoje, foi lá, bancou o Tite, tá aí, virou técnico da seleção brasileira. Ah, mas não ganhou a Copa. Tá bom, mas ganhou tudo, né, ultimamente. Geraldo Vitali, de São Caetano do Sul. Boa noite a todos da mesa. Carreiras, você não acha que o Corinthians está na hora de deixar de poupar jogadores e jogar com todos os titulares? Geraldo, desculpa. Você tem 3 campeonatos, né? São 3 campeonatos. E há esse papo aí de que jogador ganha porque tem que estar jogando assim. Eu não concordo com essa história. Porque você tem o desgaste. Você não consegue, não dá, não tem jeito. É muito desgastante. Um jogador de futebol chega a perder 2, 3 quilos num jogo de futebol. Então, se você pensar numa semana são 6 quilos. Você pega aí um atleta que às vezes tem 65 quilos e está perdendo 10% do peso dele. O Pedrinho. Hã? O Pedrinho. Então, é que eu não sei exatamente qual a perda do Pedrinho, né? Mas acaba acontecendo esse tipo de situação. Então é muito difícil, sem contar a pressão psicológica que é jogar num Corinthians. Então, eu acho que precisa ficar trocando o jogador, sim. Eu acho que nesse aspecto eu não sou contra, não dá para o time titular é esse e ficar batendo, não adianta. Eu acho que o Corinthians está repondo, tem alguns bons jogadores chegando. Essa contratação do Everaldo é um bom atacante, tá? Não vou dizer que é um ótimo atacante, mas é um bom atacante. É um jogador. Esse médio volante que está chegando também é um baita jogador, tá? O Matheus aí é um jogador que vai dar surpresa. Eu acho que pode ser que o Corinthians está trabalhando realmente aí para já pensar no substituto do Ralf, né? Já tá o Corinthians está pensando também. Com a chegada do Matheus, eu acho que aí é uma jogada... O Andrés trabalha muito isso. O Corinthians já vai se encaixando as peças, né? Tem novidades aí em relação ao Gil. Está bem adiantada a conversa em relação ao Gil, que é um baita de um zagueiro. Existe uma possibilidade do Carille começar a testar o Ralf como zagueiro, que me agrada muito, tá? Que me agrada muito essa possibilidade. O Ralf é um jogador com... O que é o importante do Ralf que eu vejo? É o time de bola dele. Sim. Ele tem uma capacidade de adiantamento, de saber a hora que a bola vai vir ali, impressionante. Ele realmente dá umas falhas, tem dado umas falhas, mas o que ele tem jogado acaba compensando isso. Então, o Geraldo Vitali, de São Caetano do Sul, eu não concordo contigo, tá? Parabéns, Franco, a Pamela Montanini. Minha cunhada. Aí, a cunhadinha. Beijo pra família Montagnini, É. da minha esposa. E o sogrão corintiano? Sogrão, então. A gente não corintiano sabe. ele? Você viu uma foto dele com a camiseta do Corinthians? Então você me mostrou, seu sogro é corintiano? Então, pior é que nós estamos com um colega da GM aí, o Moreno da GM. Moreno, conhece aliás, ele. bom registrar a presença aqui hoje com a gente aqui, o Moreno da GM, com o seu Exato. Antônio Roque, aqui, 2 figuras importantes aqui, amigos da casa, estão assistindo o programa aqui no estúdio, viu, pessoal? Pior que sem querer eu mostrei pro Moreno da GM uma foto do meu sogro, o chorão da GM,
com a camiseta do Corinthians, ele não entendeu nada. Ele falou, o que aconteceu? Ele Pois falou, é. Pô, ele falou que você, porra, é um bom genro, né? Que Já vai me boicotar na feijoada de domingo. Você já tô até conseguiu vendo. fazer com que o sogro mudasse de time. Coisa rara isso, hein? Pois é. Assistindo a gente também, José Luiz Matos Júnior, que eu ouvi falar do seu São Paulo, né, Zé? Daqui a pouquinho a gente vai pro assunto do São Paulo, hein? Custódio Campos, parabéns, Carreiras, pelo novo dia do programa. Excelente opção de terça-feira. Ramalhão se mantém na 1 no ano que vem. Na verdade, se mantém não. Ramalhão subiu para 1 no ano que vem, né? E Ramalhão também importante a vitória, né? Aproveito aqui oficialmente, dar os parabéns para o Santo André, né? E aqui, mandar um abraço para o Sidney Riqueto. Sidney, eu falei, hein? 3-0. Quem não deu, quem mandou o goleiro do Santo André tomar aquele piro no finzinho, né? Mas, ó, eu ia acertar o resultado. Quando eu falei 3-0, todo mundo falou, você tá louco, ó. Eu estava sabendo, eu estava confiante no Ramalhão. Eu muito confiante no Ramalhão. Então, o Ramalhão, com o título da A2, ele também se credenciou, ele já está na Copa do Brasil. Bom. Ramalhão, que é time grande na Copa do Brasil, vamos deixar claro, porque foi campeão da Copa do Brasil. Pisademir também aqui, mandando um abraço, até, tá? Ainda não mostrar futebol, mas os 4 prováveis são Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Pisa, eu vou te falar, eu acho que o Atlético Mineiro perde o gás, tá? Tem jogador com muita idade ali. Eu acho que o Cruzeiro pode crescer, eu acho que o Palmeiras pode crescer. O Grêmio, se sair da Libertadores, eu acho que vai dar uma chacoalhada, pode pintar, só que é o seguinte, só que o Grêmio, se você olhar o plantel do Grêmio, ele tem algumas falhas em posições ali, que é uma coisa que eu vejo parecida com a do Palmeiras, tá? Por exemplo, os laterais do Palmeiras, os 4 não me agrada nenhum. Essa é uma situação. Então você vai falar assim, pô, mas é uma falha, e o Grêmio também. Então precisam algumas coisas serem mexidas aí, entendeu? Não. É assim como eu falo do Corinthians também. Flávio Pereira, quando que volta o Gustavo? Ainda está machucado. Pode ser aí sábado, pode ser, mas ainda é uma chance pequena. Mero reforço, diga-se de mas passagem. mas já está certo aí o Avelar. Eu acho que Henrique e o Júnior Urso também voltam para sábado, tá? Juliana Cruz Isidoro, parabéns, Franco. Aí mandando abraço para você. Obrigado. Tomás Pires, boa noite a todos. Salve o Ramalhão, parabéns a toda a equipe e que a diretoria consiga trabalhar para manter o time na divisão A1. Vamos lá, vamos torcer, né? Vamos torcer bastante. Eric Silva, meu querido Eric, boa noite, Carreiras. O Palmeiras tem Mundial. Fica sacaneando os palmeirenses, né, Eric? Vamos lá. Aqui, ó. Sérgio Ciolo, esses fala que o Palmeiras tem Mundial, né, Serginho? Forte abraço, meu querido Sérgio Ciolo. Aurora Fonseca, grande Lola, assistindo a gente. Richard Branco, boa noite. Manda um abraço para o Moreno Sogrão. Aí, ó. Pessoal assistindo. Agora, Frank, deixa eu dar uma olhadinha nos e-mails aqui. Que a galera já... Boa noite. Elisângela dos Santos. Vila América. O ano que vem vai ser difícil de escolher Corinthians ou Santo André. Cor da camisa do Carreiras. Preto ou cinza escuro. Aí, tá vendo? Pessoal, isso tá concorrendo ao prêmio. Concorrendo, né? Essa tá concorrendo. Lógico, pô. Pergunta da noite. O Corinthians é favorito contra o Flamengo na Copa do Brasil? Ele é do Oscar da Vila Humaitá, Oscar Vicente. E aí, Lucas, você acha? Bom confronto, difícil apontar um favorito. Eu acho que sim, o Corinthians tem time para ganhar com todas as suas peças titulares e quem estiver em campo jogando bem. Mas é um bom jogo, acho que é um jogo muito interessante, aonde se o Flamengo passar também não é nada de anormal não, Carreiras. Na verdade, a folha salarial hoje diz que o Flamengo é totalmente favorito, né? Tem um esquadrão ali, vai ser uma briga boa, né, de jogadores habilidosos de ataque, né, contra uma defesa forte que o Corinthians costuma ter, né? Vamos ver, eu acho que mas não dá para cravar não. Não dá para cravar porque é jogo difícil. O Corinthians tirou o Flamengo ano passado da Copa do Brasil. Isso pesa, os caras estão mordidos, fica aquele detalhe, o elenco praticamente é o mesmo. Chegaram alguns jogadores para reforçar. Então o pessoal está mordido, isso na boca miúda dos jogadores, os caras ficam, é uma razão a mais. Dessa vez o último jogo é lá. Então vai depender muito do Corinthians fazer um jogo bom aqui, né? Fazer um jogo bom aqui para tentar e na disputa do Maracanã, tá?
com uma margem de segurança boa. E falando em segurança, Franco, segurança é o seguinte, é você colocar um portão, tá, automático na sua casa. Portão automático na sua casa que garante a segurança da sua família. E um portão desse chama-se Braga Metal. Boa noite, Carreiras! Boa noite a você que assiste o Futebol Mais Debate. Eu estou aqui na Braga Metal, uma empresa com 62 anos de tradição na fabricação de portões automáticos, pioneira no mercado do ABCD. E eles prepararam um brinde super especial para você que assiste o programa. Presta atenção, fechadura elétrica em aço inox instalada no seu portão. Então você vem aqui, faz o orçamento, faz o seu portão automático com toda a qualidade aqui na Braga Metal e ganha essa fechadura se você falar que assistiu no Futebol Mais Debate. Braga Metal, qualidade tem nome e o nome é Braga Metal, anota aí. Então já sabe, né? Além de comprar o portão, falar que assistiu no Futebol Mais Debate, ainda ganha uma fechadura especial e ainda ganha um beijo do Márcio, tá? Vai lá que ele é um corintiano gente boa demais, viu? Adora mandar besteira pelo WhatsApp também, viu? Isso ele gosta, viu? Manda besteira o dia inteiro pelo WhatsApp, né? Agora voltando ao assunto, né, de palpite aí de Corinthians e Flamengo, Franco, vai cravar mesmo? Eu cravo. Eu só acho o seguinte, se não meterem a mão como fizeram contra o São Paulo, porque o Flamengo abriu a caixa de ferramentas, foi assim desleal, foi deselegante, foi feio. Se não meterem a mão dessa forma, se realmente marcarem o que tiver que marcar, eu cravo. O Corinthians cresce em clássico, já está acostumado. Eu acho que é mais fácil o Corinthians perder para um time do interior, com todo respeito aos times do interior, do que um time grande. E isso já está virando meio que uma lenda. Eu tenho a impressão que o time grande, seja de São Paulo, seja de outro estado, quando ele entra em campo contra o Corinthians, se for em Itaquera, então, ele entra tremendo. Parece gozação de corintiano, mas não é. Ele acho que olha aquele estádio maravilhoso, já começa a lembrar do retrospecto, ele treme. Ô Franco, eu vou na sua por um detalhe no seguinte, em relação ao jogo do Corinthians, é que, vamos dizer o seguinte, a gente pode, analisando no papel, o Flamengo tem um meio campo com ataque bem ofensivo e de jogadores de muito nome, tá? Só que se você for para trás no Flamengo, tá? Então você já tem um desequilíbrio. Eu vou dizer o seguinte: esse meio-campo é superior, esse meio-campo ataque é superior ao do Corinthians? Hoje, em matéria de nome, eu acho que sim. Agora, quando você vai para trás, aí inverte. Muito, e eu né? acho que aí a diferença é bem gritante. Eu também acho. É mais gritante a diferença de ataque do Flamengo para o Corinthians, a defesa do Corinthians em relação à defesa do Flamengo. Porque o Flamengo, eu não consigo tanto investimento que os caras fazem, mas tanto investimento, tá? E aí os caras não trazem laterais de nome, não trazem zagueiros de nome, eu não consigo compreender. E aí você fica naquela política. O jogo contra o São Paulo eu não vou considerar porque foram muitas reservas, foram muitos jogadores jovens, né? Muitos jogadores jovens, aquele jogador jovem que a gente sabe que está ali pegando oportunidade, mas olha, foram 8 cartões amarelos para jogador do Flamengo. 8 cartões amarelos. E vou falar mais. Aquele lance do Pato, o cara tinha que ser expulso e preso. Tinha. Não só expulso. Ele tinha que tomar ser um expulso gancho. e preso. Aonde ele... Uma coisa é você dar uma cotovelada, tá? Até na cara do cara. O cara tá vendo você dar uma cotovelada. Agora, você dá uma cotovelada na nuca do cidadão, isso daí é uma agressão, tem que ser preso. Essa é a minha opinião, entendeu, Franco? Eu acho que ali faltou fair play, eu acho que não teve realmente. Eu acho que esse jogo, Carreiras, ele tende a ficar no meio campo, vai chegar 35, 40 do primeiro tempo, o Flamengo vai entrar em desespero, vai começar a dar chutão, e é esse é o jogo que o Carille gosta. Mas vai depender, mas isso no primeiro jogo vai depender. Eu acho que o Flamengo vai ter uma postura de primeiro jogo. Agora, tem muita coisa para acontecer na vida do Flamengo que depende de amanhã também, né, Franco? É verdade. Aí vem Abelão fica, Abelão não fica, vai depender desse... Porque se o Flamengo tomar uma troletada lá e sair da Libertadores, ixi, vai ficar uma situação complicada, viu? Mas você vê, você citou um ponto importante aí. Poxa, jogaram muitos, 8 reservas, algo do gênero. Eu escuto muito isso sobre o elenco inteiro do Palmeiras. Pô, mas jogamos com o time reserva. Uma hora o palmeirense se gaba de ter um grande elenco. Quando perde, fala que jogou com o time reserva. Eu penso que reserva, esse nome não devia existir. Faz parte do elenco. Ele na verdade, jogador agora estão falando como time alternativo. Exato. Eu acho até time mais B. coerente Sim. isso, entendeu? Eu acho até mais coerente porque são vários campeonatos. Então você tem uma opção para um campeonato, outra opção para outro, entendeu?
Eu acho que o técnico brasileiro, de uma forma em geral, com raras exceções, você pode ver, na entrevista final, acabou o jogo, ele nunca se autoculpa quando ele perdeu o jogo. A culpa é sempre de alguém, entendeu? Ah, não, mas é porque nós não estávamos com todas as peças disponíveis. Mas aquela peça não é uma peça do time dele? Então estava com todas as peças disponíveis. Se não treinou o reserva, que eu não gosto desse nome, o suficiente, é azar dele. Técnico como o Carille, são poucos assim, Muito chega poucos. e coloca lá e fala o que A culpa acha. foi minha, jogamos mal, pronto, acabou. Não, o cara sai sempre reclamando, isso É o juiz. O Filipão é sempre O Filipão o Filipão Filipão perdeu brincadeira. o Filipão perdeu o jogo por diferença de um gol. É o juiz. Exato. Sempre, tá? O jogo pode ter sido 5-4. A culpa é do juiz. A culpa é do juiz. É. Cida Pinheiro, olá, boa noite. A camisa do apresentador é preta ou cinza escura. Ela dá risada aqui. Depois de um dia de trabalho árduo, já não defino bem as cores. Aí ela aqui, sempre acompanhando vocês e não é servido cerveja pro maridão e nem pegando o controle remoto para ele não, viu, Carreiras? Vai correr, Corinthians, ela manda aqui. Cida Pinheiro do bairro Santa Maria. Cida, obrigado pela audiência, muito bacana, tá? Ser campeão paulista foi bom no início de ano. Vamos com calma que vamos chegar novamente. Pedro de São Bernardo do Campo, corintiano, tá? A camisa, aí a cor da camisa. E o Palmeiras, e a Venezuela, bom, aqui falou umas coisas que não dá para ficar colocando aqui, senão o pessoal vai ficar achando que a gente só quer tirar um sarro, entendeu ou não? Boa noite a todos. Sou corintiano e gostaria de ver a zaga do Corinthians formada por Gil e Ralf. O que vocês acham? E gostaria de saber se o Gabriel Volante, voltando, se tem chance de ser titular junto com o Júnior Urso. Ele é o Eduardo Silva do Casa Branca, bairro Casa Branca, Santo André. Olha, Eduardo, vou falar uma coisa para você. O Ralf e Gil, na minha opinião, seria uma zaga fantástica para o Corinthians, tá? Em relação ao Gabriel está lá já sendo relacionado, tá? Já está praticamente aí voltando também, que é uma excelente opção que o Corinthians ganha. E tem também uma outra peça que está voltando muito em breve aí, é o René Júnior, que queira ou não, é um jogador de uma capacidade técnica muito boa. Vai depender de saber como ele, um ano parado aí, vai voltar, né? Isso a gente sabe que infelizmente prejudica muito, mas assim, o Corinthians tem o Gabriel e o René Júnior voltando. Duas peças importantíssimas. Gabrielzinho, gente, Gabrielzinho é um baita jogador. Ele é um baita jogador, tá? Ele eu costumo dizer o seguinte, o Gabriel é mordedor ali o tempo inteiro, tá? Ele não é tão, ele não tem o time de bola como tem o Ralf, né? Mesmo porque também o Ralf é maior. O Ralf é um jogador, mas assim, só que o Gabriel é um jogador que soma muito pro grupo, viu? Ele é mais leve do que o Ralf. O pessoal fica em cima lá, galera assistindo a gente. Agora eu quero falar, continuando falando um pouco aqui do Corinthians, a gente ficar conversando em relação ao rodízio de jogadores, aí time alternativo, não é time alternativo. Mas, ô Franco, quem que você acha hoje que no Corinthians, tá? No Corinthians, você poderia dizer o seguinte, que é o jogador. É aquele que fala assim, esse é o jogador hoje que sai na fotografia para falar do Corinthians. Aliás, eu não acho que ele é o jogador hoje. Ele é o jogador da minha geração. Diga-se de passagem, meu filho Antônio, se estiver acordado, é o jogador preferido do Antônio também. Cássio. Sem dúvida. Cássio, para mim, eu sou de 73, Carreira. Cássio é o ídolo da minha geração. Cássio, para mim, passou Sócrates, passou Marcelinho Carioca. Inclusive, no último Paulista, ele já conquistou um recorde com o maior número de campeonatos, se não me engano. Isso, hoje, de títulos. De títulos, exatamente. Então, assim, indiscutivelmente, Cássio, eu não consigo hoje ouvir um torcedor de outro time falar que o Cássio não é um jogador para a seleção, por exemplo. Já passamos dessa fase. Ele não ir para a seleção, seja como segundo goleiro ou terceiro goleiro, é uma heresia, é um absurdo. Na minha opinião, ele tem que ir, tem que ser como primeiro goleiro. É que aí envolve outras questões, né? Mas Cássio é o cara, sem dúvida. Eu não sei quem é o segundo, de tão longe que o Cássio está. Ô Luca, e aí o Cássio começou no seu time, né?
O engraçado é que o Carreiras fez uma pergunta que deixa a gente sem pra onde correr, né? Porque existem aquelas que até dá pra você ir pra um lado, pro outro, Essa não tem mas jeito, essa não né? tem como. O Cássio realmente tá disparado. Começou no time do Grêmio, não foi bem aproveitado, veio pro Corinthians, se consolidou, hoje é um dos maiores goleiros do Brasil. Com certeza merece uma vaga na seleção brasileira, mas a seleção brasileira é um caso à parte, né? Tem exatamente. coisas que acontecem na seleção, tem convocações Que a gente nem imagina. ninguém como, entende, né? cara, só o Tite e aí as pessoas que lá têm o poder de decidir alguma coisa. Eu também, eu concordo hoje, o Cássio ele assumiu o protagonismo, não é porque é o jogador da atualidade, né? Eu sempre fui muito fã do Marcelinho, mas da mesma forma que eu tornei o Marcelinho superior ao Sócrates, né, que eu vi jogar, eu não vi Rivelino, infelizmente, mas eu vi Sócrates jogar, de genialidade, né, mas aí você tinha um Marcelinho com muita genialidade também, mas assim, campeão bastante, né, então como critério de campeão, então hoje o Cássio superou esse tipo de coisa, e não é que superou, o Cássio superou tendo sempre uma zaga ali na frente dele que, né, não, o Cássio superou porque ele, em jogo grande, ele faz cada coisa que é impressionante esse moço. Aliás, contei para você uma história. Um dia desses estava no shopping Anália Franco com meu filho, encontramos o Ralf entrando na academia. E eu, todo alegre, falei, lá, Antônio, o jogador do Corinthians. O meu filho chegou perto do Ralf e falou, mas não é o Cássio, papai. Eu não tive nem coragem de pedir para tirar foto, porque ele ficou sem graça, né? Olha Só que... tem o Cássio na vida dele. Franco, olha a nossa audiência, que você acha que a mulherada fica vacilando. Dalva Páscoa. Boa noite, pessoal do programa. Carlos, você está de camisa preta. Pode ter certeza, somos fiéis. Deixamos as novelas para assistir seu programa. É bacana, né? E tentar ganhar algum brinde. Abraço a todos. Ela é de Santo André também. Galera, bastante e-mail, ó, Franco. Seus fãs aqui não param, viu, meu? Boa. Ó, boa noite a todos. Sou Marcelo de Santo André. Parabéns ao Santo André, o maior campeão da Série B paulista. Verdade, verdade. O maior campeão da Série B paulista, o Santo André aí, bem bacana. Aliás, esse título ficou legal. A Inter de Limeira, que não tinha nenhuma derrota, né, de título, acabou tendo uma, né? Eduardo Rodrigues e o Poderoso Timão, vamos brigar pelo título com certeza. Tem que começar a jogar mais bola, né? Meu nome é Eduardo Rodrigues, moro na Avenida Armando Ítalo 7, Baeta Neves, aí, ó, o pessoal de São Bernardo prestigiando a gente, uma audiência bacana, viu? Bacana. Agora, ô Franco, eu quero saber o seguinte, você assistiu o jogo, obviamente que não, mas eu vou ter que perguntar, né? O jogo do seu sogro, do time do seu sogro ou não? Não assisti. Não dava, também não dava, no mesmo horário não dava, Não né? tem jeito. Aliás, para falar a verdade, teve até um jogo do Corinthians que no mesmo momento estava passando o Inter e Flamengo, né? Não, o Inter e Palmeiras. Inter e Palmeiras? Corinthians e Vasco e Inter e Palmeiras, sábado. Sim. Não assisti, não. Então vamos subir o hino do Palmeiras aí, né? Como é que chama o sogrão aí do Franco? Antônio Luiz, nome do meu filho, vulgo Chorão. É o Chorão, vamos uma homenagem então aí pro Chorão, hein? De São Caetano do Sul, como é que ele conta na GM? Chorão da GM, hein? Chorão da GM, de Santo André. E pro meu cunhado também, genro dele, o Gordo, o Rodrigo. Não, dois peraí, palmeirenses. São Caetano ou Santo André? Santo André, os Pô, dois. eles vão subir aqui e bater em nós, cara. Dois palmeirenses chatos. Eu odeio assistir jogo com eles porque eles se juntam e começam a falar besteira e não sabem nada de futebol. Isso que é o pior. É o Franco que tá falando aí, pessoal. Um dia desses eu vou misturar o meu esporte com o deles, viu? Pra acabar com essa gozação. Né? Bom, vamos falar um pouquinho aqui do Palmeiras, né? Palmeiras que, queira ou não, conseguiu um grande resultado, né? Porque o Inter é um time que está fazendo uma campanha muito boa na Libertadores, o Inter está ajeitadinho, né? O Inter está ajeitadinho, um jogo duro, e assim que um time que quer ser campeão ganha jogo. Não é só jogo fácil, não, tem que ganhar jogo difícil. Ganha de 1-0, não interessa, ganhou de 1-0, gol de bola parada, mas soube suportar a pressão do Internacional, né? Então, quer dizer, o Palmeiras acabou fazendo aquele jogo, mas pô, não foi aquela... O Inter jogou muito mais. Meu, não interessa, futebol, eu costumo dizer, futebol não tem resultado injusto, tá? Qual é a missão do futebol? Fazer gols, tá? Fez gol, tá, então os Palmeiras fez o gol, o Inter não fez. Então não teve jeito, o Colorado perdeu. E eu vou começando a perguntar, né? Obviamente, né? Ele está contente porque
gremista, quando o Colorado perde, ele fica muito feliz, né? Lucas, o que você achou desse jogo, Lucas? É um jogo onde o Inter realmente tocou muito a bola, 68% de posse de bola, um domínio na parte do meio de campo, mas não conseguiu converter isso em finalizações. O time do Inter não conseguia chegar, finalizar e levar perigo. O Palmeiras aproveitou a oportunidade que teve, colocou a bola para dentro, balançou a rede, 3 pontos extremamente importantes, porque é um jogo muito grande, um jogo com muita tensão, muito brigado, muito mimimi, o pênalti que o Inter reclamou, na minha opinião, não foi nada ali, entendeu? Acho que tentaram tirar um pouco... O empurrão do... eu acho que tentaram tirar um pouco o foco da partida. Agora, Carreiras, eu como gremista, eu digo, cara, eu queria D'Alessandro no meu time. Joga muito, Eu né? queria D'Alessandro no meu time. O que aquele argentino é capaz de fazer com a bola no pé, mas dentro do vestiário, talvez seja o líder que falta pro Grêmio hoje. Ele realmente, o D'Alessandro é um líder no time. Hoje ele já tem ficado até mais na reserva, né, do Colorado, mas assim, só que é aquele jogador de grupo, né? Um cara que levanta, é um cara que a torcida do Inter adora o D'Alessandro. É aquele jogador folgado, briguento, tudo, mas sabe o momento certo de repente, botar fogo no jogo. Quanto tempo demora para ele brigar com o Guerreiro? Olha, ele não costuma, é que tá. Internamente, não. Não, cara, olha, o D'Alessandro não tem esse histórico de jogador do próprio time ter problema com ele. Não. Pelo contrário, ele é bom de grupo. É porque o Guerreiro não voltou, né? Ele tá ali pra... Já fez gol, já o fez Guerreiro. Gol, né? Mas o Guerreiro... Eu sou um cara contra o Guerreiro pra caramba do que falam do Guerreiro. Ele é um bom jogador, na minha opinião é super valorizado, tá? Ele é um bom jogador, os números de salário do Guerreiro são sempre malucos, tá? Não faz o menor sentido, sempre falei isso. Mas em relação a isso, que ele é um bom jogador. Agora, não é um baita no jogador. Eu sou magoado com o Guerreiro. Eu sou magoado com o Guerreiro. Só porque ele foi embora do Flamengo? Só porque ele não passa mais na rua São Jorge ali. Não, tá proibido. O Guerreiro, por causa de 2 gols que ele fez no Mundial de 2012, ele já faturou um caminhão de dinheiro com esses 2 gols. Porque depois daí para frente não fez mais nada. Exatamente. Não fez mais nada. Walter Caruso assistindo a gente aqui. Boa noite a todos. Salve o nosso campeão, Santo André. Agora o próximo a comemorar é o Verdão na Libertadores. Ele é da Vila Gilda, Walter Caruso. Está torcendo pro Verdão na Libertadores. Flávio Pereira, voltando da polêmica. Ainda acho o Ronaldo o maior goleiro que vi jogar no Corinthians. Flávio, o próprio Ronaldo já carimbou o Cássio, hein? Ó, o próprio Ronaldão já carimbou aí, ó. Luiz Felipe Montagnini tá aqui, ó. Meu tio aí, ó. Tá mandando meu sobrinho, né? Corintiano também. Foi convertido, nasceu palmeirense e virou corintiano. Ricardo Gambini, Igor Stoliar, grande Igor, forte abraço, outro palmeirense, gente boa demais, Igor assistindo a gente, entendeu não? Grande, ó. Tio Franco que me fez virar corintiano, Luiz Felipe Montanha. Tá vendo? Olha isso aí, pô, eu acho que eu tenho um sogro, cara. Além de você ter pego a filha dele, cara, pois ainda fez... Meu, ele deve Mas te a pior, amar, velho. a pior não foi eu ter mudado o time do neto dele, eu te contei a história da filha dele, né? Então, você fez a filha... Eu não, o Antônio, eu não tenho nada com isso. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu acho que o Franco, daqui pra frente, vou chamar agora um merchandising, tá? Porque assim, é só aí que vai resolver o problema do Franco daqui pra frente. O telefone vai tocar, com Depois certeza. desse programa aqui, é só indo na Blindatec, viu, Franco? Oi, pessoal do Futebol Mais Debate, Carreiras, tudo bem? Já conhece o T-Cross da Volkswagen? E aqui você vai conhecer e já vai levar o seu carro à pronta entrega e blindadinho como você merece. Segurança, Jabur. Segurança, o mais esperado. O lançamento chegou e está aqui. Blindado à pronta entrega na Blindatec T-Cross 2020. Caminho do Mar 1725, pode ligar. 2594-4838. Porque pensou em blindados, pensou em... Blindatec. É a primeira do ABC, você pode confiar. Pronta entrega, vem conhecer que tem muitas ofertas. Então, pessoal, Blindatec fica ali em frente àquela confusão de mãos de São Bernardo do Campo famosa, ali na Caminho do Mar, né? Ali é uma confusão de mãos que a prefeitura precisa fazer alguma coisa que é uma zona, aquela confusão de mãos ali no meio, entendeu? O pessoal reclama, é um absurdo. Quem está, às vezes, a 50 metros da Blindatec, para ir de carro na Blindatec, leva 11 minutos de retorno. É um absurdo, tá? Então fica a dica, mas ó,
Opção para você comprar um blindado zero ou um blindado usado, oferece um bom pagamento no seu carro. Se for lá conversar com o Jabur, não sai de lá sem carro blindado, tá? Sem contar que é uma segurança danada, pessoal. Muito bacana hoje em dia para sua família ter um carro blindado. Então, fica a dica aí da Blindatec, que aliás é onde o Franco vai ter que passar lá, porque o sogrão deve estar esperando ele. Ele não vai conseguir visitar mais o sogro se não for de carro blindado, hein? É complicado, hein? Acho que domingo eu vou furar aquela feijoada, eu não vou aí não, viu, sogro? Desculpa aí. Aqui, ó, aqui, Ademir José Fernandes. Boa noite, manda um abraço pro meu cunhado Caio Rocha. Está morando em Portugal, mas veio passear no Brasil. Então, um abraço pro Patrício aí, o Caio Rocha, tá? Ele é o cunhado do Ademir José Fernandes. Um forte abraço aí a você. Fernando Sanches Crolini, assistindo de Indaiatuba pelo Facebook. Olha que bacana aí, ó. Meu primo. Hã? Meu primo. Aí, ó, primo, ó, a família do Franco toda, hein, meu? Corintiano também. Aí. Não. Palmeirense também. Ah, então tá. Galera assistindo aí, tudo. Ó, o sogrão aqui em casa tá rachando, falando aqui, ó. Galera muito feliz aqui assistindo. Agora, vamos falar aqui mais um pouquinho do Palmeiras, não. Vou falar bastante do Palmeiras. Palmeiras hoje é o vice-líder do campeonato. É o vice-líder do campeonato. Podemos dizer o seguinte, que primeiro teste de fogo passou, né? Porque podemos dizer, Fortaleza em casa, CSA fora, foram 2 jogos que também acho que o Palmeiras perdeu 2 pontos lá, né, contra o CSA. Eu acho que ele deixou de ganhar 2 pontos lá, mas assim, contra o Inter ele fez a lição de casa. Jogo difícil, hein? Não é isso? Você não acha, Lucas? Jogo muito complicado, mas o Palmeiras jogou bem. O Palmeiras, embora não teve o domínio da bola, não manteve a bola no pé durante a partida, conseguiu aquilo que faz a diferença no futebol, que é justamente o gol. Concordo com você com o fato de ter perdido 2 pontos, da mesma forma que o Santos perdeu. Esse CSA é um timinho que eu acho que vai dar trabalho para os grandes, viu? Daqui a pouco aqui nós vamos falar um pouquinho do Santos também, né? Do tal do São Paulo. Aliás, o São Paulo que tem... Cara, meu Deus, tem jornalista... O cara fracassou com a seleção argentina e tem gente querendo colocar o cara na seleção brasileira, cara. Eu só posso falar uma coisa sobre isso. Ó, tá levando. Não é possível. Não tem outra explicação, o cara falar uma merda dessa. Menos, né? E o cara ainda recebe salário da emissora que ele tá pra falar uma merda dessa. Dizer que o cara tem feito um bom trabalho com o elenco que ele tem, tudo bem. Não tem muita gente pior. Eu só acho o seguinte, Mas pro cara que é seleção? pro cara que diz que tem o ataque mais forte do que você empatar com o 0x0 com o CSA, pelo amor de Deus, velho. Você fala assim, ó, eu fui lá e peguei um time lá surpresa, meti 4, mas tomei 4 nas costas. Pô, beleza, legal, né? Agora você vai lá empatar em 0x0 com o CSA. Peraí. Então, sabe. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais do Santos aí, porque vamos entrar nessa seara do técnico, né? Continua falando. Você acha, Luca, que o Dudu segura esse campeonato em alto rendimento? Eu acho que segura. Eu acho que o Dudu, ele é macaco velho no futebol. Ele tá com um cara do lado dele que também que é o Felipão. E eu acho que o que é conversado, o extracampo, o vestiário, o ambiente, eu acho que tudo isso vai conseguir fazer com que ele continue durante mais um tempinho aí jogando em alto nível. Até porque não precisa ele jogar no mais alto dos níveis quando você tem jogadores do seu lado que estão jogando bem, que estão te servindo de forma legal e estão te dando a oportunidade de mostrar o seu trabalho, né? É aquela velha história, quando um jogador vai muito mal, aí ele vai aparecer, porque o time inteiro está muito bem. Agora, quando o time joga bem, quando todos os atletas que estão ali fazem o seu papel, o jogador mediano também acaba sendo um bom jogador, também acaba entregando resultado, porque o time entrega o resultado, técnico, né? Temos que... A gente tem... Eu costumo criticar muito o Felipão sobre alguns aspectos, mas em relação a extrair o melhor do jogador, tá? Ele consegue arrancar o que o jogador tem para oferecer. O cara pode ser mediano, mas com o Felipão o cara rende um pouquinho mais. Eu acho que o Felipão é um dos maiores técnicos do Brasil. Ah, mas o Felipão perdeu de 7-1. Tudo bem.
É um acaso, aconteceu dentro do mundo do futebol, muita coisa acontece. Hoje o Barcelona perdeu de 4-0 quando ninguém imaginava que iria perder. Mas é um grande treinador, é um treinador que já provou com muitos títulos a sua capacidade, já ganhou Copa do Brasil com o Palmeiras, ganhou Copa do Brasil com o Grêmio, ganhou campeonatos internacionais, é um grande treinador, tem boas peças e sabe conduzir esses grandes jogadores ao caminho certo. Mérito total do Filipão, que acho que está fazendo um trabalho muito bacana. Inclusive, ontem no Esporte Mais, com o Roberto, a pergunta era, você acha que o Palmeiras vai deslanchar no campeonato? Aí é o que eu digo, depende muito o que o Palmeiras quer, o que o torcedor do Palmeiras... Eu acho que o que o torcedor do Palmeiras quer a gente já sabe, é o Mundial. Para isso precisa uma Libertadores, precisa chegar lá, o caminho é mais longo, o caminho é cansativo, é difícil, mas é aquela velha história. O que a diretoria do Palmeiras quer, o que a Crefisa quer, o que o próprio Felipão quer junto aos seus jogadores, né? Para dar continuidade no campeonato, para fazer o ano em alto nível, que é o que todo mundo espera. Se o Palmeiras não conquistar nada, é uma decepção. Olha só, o Fábio Augusto Pedro está colocando a seguinte pergunta aqui. A política interna e as brigas na diretoria do Palmeiras podem atrapalhar o time na Libertadores no Brasileiro? O Fábio Augusto é de Santa Maria, Santo André. Olha, Fábio, em relação a se está acontecendo alguma briga ou não, eu não tenho essa informação, tá? Mas é o seguinte, que com certeza isso atrapalha muito. A gente sabe disso, que toda empresa que se desorganiza no cume, ele vai refletir na linha de produção. Infelizmente, isso acontece, tá? Então, mas eu não tenho essa informação. Agora, o que a gente sabe é que é o seguinte, o Palmeiras já perdeu o campeonato, às vezes por muito pouco, de próprio jogador de nome desequilibrar uma partida ou outra, o cara funda o campeonato por causa de uma partida. A gente haja visto o Felipe Melo. Né? A gente sabe disso, que às vezes acontece esse tipo de situação com ele. Então, não pode querer jogar só a culpa na diretoria. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar um pouco aqui em relação a domingo, Atlético Mineiro e Palmeiras, Franco. Olha que situação. Pois é. Lá, aonde o torcedor do Palmeiras vai assistir esse jogo? No rádio. Ou seja, irá ouvir, não irá assistir. Ele irá ouvir no rádio. Eu estou alugando um Walkman. Né? Eu tenho um motorrádio, aquele motorrádio. Se o torcedor motorrádio quiser. Tem aquele motorrádio que o Birubiru ganhou, lembra? Que ele ficou com o rádio e com a moto e deu o rádio? Ele ficou com a moto e me deu. Épica essa história, né? Mas é uma situação, falando um pouco disso, pessoal, aí é um posicionamento meu, né? Um trabalho de curto prazo, o Palmeiras, ele está sendo muito peitudo nesse tipo de situação, de questionar, né? Ele tem todo o direito disso, tá? Só que assim, é uma situação que esse braço de ferro, e a gente ouvia muito, até começar o campeonato a Globo vai se render. Até começar o campeonato a Globo vai se render. E até agora, começou o campeonato, terceira rodada, a Globo não se rendeu. E eu acho, particularmente, que não vai se render mais. Também acho que não. Eu acho que não vai se render mais. Tá? O que eu questiono em relação a esse tipo de situação é que é o seguinte, é que a Crefisa investe um dinheiro no Palmeiras, tá? Pela visibilidade oferecida da camisa do Palmeiras. Aí, de repente, não tem mais essa visibilidade, tá? Aí vai falar assim, pô, não, mas a Crefisa, ela quer ser presidente do Palmeiras, ela quer ser isso, aquilo, mas peraí, ela vai ficar investindo esse dinheiro? Então, o seguinte, os caras do marketing da empresa dela falam o que para ela? A senhora é louca, é ego, torra o dinheiro... Franco, você, um cara de patente de diretoria de empresa, mas automaticamente, se você vê o teu patrão viajar na maionese, como é que começa a proceder dentro da empresa, Franco, em relação ao futuro da empresa? Imediatamente, Carreiras, começa o racha. Mesmo que eu seja o diretor de marketing e o presidente dono do dinheiro... está colocando o dinheiro onde ele quer, mas o racha começa. Porque, enquanto diretor de marketing, eu vou falar para ele que o resultado tão esperado naquele investimento, ele não vai vir, ponto. Nesse caso especificamente, eu tenho uma opinião muito clara. É importante a sua opinião porque você é um cara de marketing.
Eu acho que aí a visibilidade vem em segundo plano. Para mim, a Leila quer ser presidente do Palmeiras. Perfeito. Ponto. Aí é ego. Aliás, eu acho, sinceramente, que o ego está matando o Palmeiras. Começando pela briga da Leila com o atual presidente. Presidente esse que fala besteira para chuchu, né? Leila está lá como conselheira, deve sair candidata nas próximas, acho que o estatuto já permite. Dinheiro não é problema, a Crefisa é uma empresa milionária, tem um elenco gigantesco, caríssimo, ganha um brasileiro, não ganha mais nada. E nada muda. Eu sou o dono do dinheiro. Franco, mas é aquele detalhe, ela tem tudo bem. Só que você tem enquanto você está fazendo essa brincadeira, você tem uma certa exposição que você está investindo dinheiro. Tá, então vamos lá, o Palmeiras tem um investimento de, sei lá, de 90 milhões numa camisa, valor Sim. de camisa, para 2 empresas. É um investimento bem alto. Sim. Se você pegar 90 milhões em 3 anos, estão 270 milhões. Precisa ver quanto é o percentual desse valor no budget que ela tem disponível para o marketing. Eu não conheço o faturamento da Crefisa por inteiro. Talvez seja pouco dinheiro. Eu acho que ela tem 2 cartadas finais. A primeira é a Libertadores desse ano. Se ela não ganhar a Libertadores desse ano, já vai ficar... O gato vai subir no telhado. Ponto. Não ganhando, a próxima e última cartada é ela virar presidente do clube. Se ela não virar presidente do clube, a Crefisa sai do Palmeiras e ela também sai dos níveis de conselheiro. Mas na verdade tem um contrato fechado, Franco, já, entendeu? Então tem um contrato fechado, se não me engano, até 2021. Até o final de 2021. Mas deve ter alguma multa rescisória. Não, a multa é óbvio que tem, mas assim, da mesma forma que você tem um contrato, né? Você tem um contrato, esse contrato com certeza tem os policies de exposição. Sim. Por exemplo, se o Palmeiras caísse para a Série B, você acha que seria o mesmo valor? Não, com certeza não. Então, será que isso... Quando que é a eleição para presidente, a próxima? No Palmeiras? Agora eu vou... Ou é 2020 ou 2021. O Vitor vai ajudar a gente aí com essa... Mas eu acho que é em 20 agora. Então tá aí. Coincidentemente, o contrato da Crefisa termina um ano depois da eleição. Ou seja, não ganhou Libertadores, não ganhou a presidência, ela cai fora com o dinheiro dela. Não sei, depende da exposição aí, né? Porque a exposição dessa forma, do ponto de vista de marketing, ela é muito inferior. Escuta, Sim, absurdamente. Franco, era um jogo para domingo ser o jogo titular, né? Das 4 horas da tarde do Brasil. Tá? Podia ser até um jogo para o Brasil inteiro. Palmeiras e Atlético Mineiro, porque é o jogo da liderança do campeonato. Mas ela não presta conta, né, Carreiras? Ela é a dona do dinheiro. Mas o Franco, veja bem, nós estamos falando de uma empresa financeira, né? Sim. Nós estamos falando de uma empresa financeira. A próxima eleição do Palmeiras é 2021 para assumir 2022. Então é quando termina o contrato dela. Quando ou termina seja, o contrato. Aí ela vai decidir exatamente o que eu falei. Com o contrato. Aí ela vai decidir se ela continua com o patrocínio ou não. Ela só continua com o patrocínio se ela for presidente do clube. Se ela não for presidente do clube, ela vai sair. E está muito claro para o torcedor isso. Ela quer ser. Ela acho até que ela fala isso. Pessoal, nós não vamos encerrar o assunto Palmeiras, não. A gente vai dar uma paradinha, faturar um pouquinho, né, que a gente precisa. Daqui a pouquinho a gente volta do assunto Palmeiras, falando um pouquinho desse lance de audiência também para você, tá bom? Então já a gente volta. Legal, quero mandar um abraço aí para todos os palmeirenses que ficam brincando comigo no Facebook, que ficam brincando comigo no Twitter, né? Aliás, quem quiser me seguir no Twitter, tá? É @carreirasmais. Eu vou pedir para colocar lá no ar, para manter no ar, porque eu sou bem ativo no Twitter, tá, pessoal? @carreirasmais. Tá? Esse é o meu Twitter, tá? Isso aí pode seguir. Quiser seguir o Carreirinhas no Instagram, é Carreiras TV, tá? E no Facebook, Carlos Carreiras, tá? Facebook, Carlos Carreiras. Agora, no Twitter é bem legal, olha que eu coloco bastante coisa do mundo do futebol, tá? Eu questiono bastante jornalista, eu toco o terror lá no meio, os caras me xingam a barbaridade, mas faz parte do negócio, né? Para os palmeirenses que aí me pegaram para Santo no sábado, que o Palmeiras deu mais audiência do que o Corinthians, que os dois estavam jogando por TV paga. Meu Deus do céu, vamos deixar claro, o jogo do sábado da Série A não é Sport TV palmeirense, tá? O Palmeiras passou o seu jogo pela TNT, porque o Inter podia.
deu uma grande audiência. Nossa, foi o jogo de maior audiência. Óbvio que ia dar mais do que contra o Fortaleza. Porque se tem uma coisa que gaúcho assiste pra caramba é o jogo do Inter. E isso serviu também pro jogo do jogo do Inter. Agora, quando o pessoal fala o seguinte, deu uma audiência... Olha, você tem que entender o seguinte, a TNT pode estar passando o jogo pro Brasil inteiro. Mas cada time você precisa ver como são os outros mercados. O pessoal faz uma avaliação da audiência por São Paulo. Então, por São Paulo deu 6 pontos de audiência no Cabo. No Cabo, tá? Porque a gente, aliás, vou falar o termo correto. É o que a gente chama no Pay TV. É na TV paga, tá, pessoal? Porque o pessoal confunde muito quando fala isso, às vezes quer dizer, olha, é o mercado aberto. Não, é diferente, tá? 1 ponto de audiência no mercado nacional de TV aberta, 1 ponto de audiência são 2.100.000 pessoas, pessoal. 1 ponto de audiência nacional da TV Globo. 2.100.000 pessoas. O Palmeiras atingiu aproximadamente 2.300.000 pessoas com esse jogo, tá? Que é para uma audiência de TV, da TV paga, bem consistente, bem razoável, tá? É um número bacana, tá? Só que, se você for comparar em número de pessoas, nós estamos falando de 1 ponto de audiência nacional da TV Globo. Para traçar um paralelo, se esse jogo fosse num domingo, nós teríamos, no mínimo, audiência fraca num domingo, um jogo desse do Palmeiras, vamos falar em 22 pontos de audiência. Estamos falando de aproximadamente 45 milhões de pessoas. Tá? 45 milhões de pessoas. Então, a diferença é gritante. Então, quando o palmeirense vê esses números, para a TNT, né, para o esporte interativo, né, que bonito, que maravilhoso. Meu, cara, primeira coisa, assim, não adianta. O corintiano, o São Paulino, você não vai ficar, não aguenta assistir, cara. O Palmeiras tem que aguentar aquele narrador. Eu não vou aguentar, desculpa, eu não aguento. Eu sei que ele é um grande corintiano, por sinal, tá fazendo o trabalho bonito, mas, meu, tinha que baixar um pouco do tom da voz do cara, meu, porque é terrível, você entendeu? Não? Agora, a cobertura que a TNT está dando para o Palmeiras é do tamanho do Palmeiras. Está sensacional, está fazendo o trabalho que tem que fazer. Agora, o Palmeiras não pode querer ficar achando que esses números são maravilhosos, pessoal. Desculpa, vocês estão sendo iludidos, tá? A TNT está no papel dela, o Esporte Interativo está no papel dela, comprou os direitos, fez o papel legal, tá? Do ponto de vista de TV paga, é bem razoável. Só que, cadê o dinheiro do pay-per-view? Tá? E o dinheiro da TV aberta? Por que o Palmeiras não fez como o Atlético Paranaense? TV aberta fechou e deixou a TV paga para outro tipo de negociação. É isso que ele fez. Tá? O Palmeiras poderia ter feito isso. Então é o seguinte, a diretoria do Palmeiras está comendo uma bola monstra. Tá? Ela está cometendo um erro estratégico de primeira qualidade, só para falar isso. Porque esses números, nós temos um patrocinador forte que garante a gente. Ninguém vive, tá, de verba concentrada. Deu uma dor de barriga na Crefisa, a Crefisa sofreu um problema, sei lá, aparece alguma coisa lá, a Crefisa, acontece alguma coisa com a Crefisa. E aí, esse dinheiro do Palmeiras, onde é que o Palmeiras vai buscar esse dinheiro? O que eu estou falando para o palmeirense pensar no futuro do Palmeiras. Tá? Essa é a grande questão. Esse jogo que ela fez, em relação ao que o palmeirense acha que é sensacional, essa peitada na Globo, que eles estão achando isso como se fosse um divisor de águas do futebol brasileiro. Meu Deus do céu, vocês estão enganados. Não é assim que funciona. Tá? A TV Globo, ela é, em relação hoje à política, o lado que ela leva da política, eu sou totalmente contrário ao que ela tem feito em relação à nova presidência da República, porque ela em nenhum momento deu tempo para se trabalhar, sendo que o governo que estava anteriormente, ela tinha o apoio. Agora, ela não está dando apoio, não está dando chance. Beleza, esta é uma situação, tá? Agora, do ponto de vista da TV Globo para o futebol, ela faz as coisas para o futebol. O futebol brasileiro tem uma grandeza, e acreditem se quiser,
é graças à TV Globo. O que ela valoriza, o que ela paga para o futebol brasileiro, ninguém vai pagar. Agora, Palmeiras quer fazer a coisa do jeito como tem que ser feito, tá? É o seguinte, tem que fazer o seguinte, mudar a lei. Vai ter que mexer na Lei Pelé, mexa na Lei Pelé, aonde o direito de mandante, tá? Onde o direito de mandante é que comanda o show. Pronto, tá resolvido. Aí o Palmeiras vai chegar e vai negociar com a TNT, a TV fechada, vai negociar com a TV Record, com a TV SBT, com a Bandeirantes, o jogo dele, tá? Eu, sinceramente, eu gostaria de ver o Palmeiras sentando na mesa assim com a Record, tá? E falando assim, Record, quero 150 milhões nos meus jogos aqui como mandante, tá? E ele ouvindo o pessoal dando risada na cara deles, tá? Chegar numa Bandeirantes, a Bandeirantes vai falar assim, mas eu não faturo isso daqui por mês, como é que eu vou te dar esse dinheiro? Você entendeu? Não? Chegar o Silvio Santos vai falar assim, não, 150 milhões? Não, eu compro mais essência. Essência? Mas seu negócio não é televisão, Silvio? Não, meu negócio é perfume. Todo mundo acha que meu negócio é televisão, pessoal. O negócio do Silvio Santos é perfume, é Jequiti o negócio. Então assim, o palmeirense, ele está sendo iludido por pessoas que têm passado informações que não procedem da forma como está sendo conduzido, tá? Tudo que eu estou falando aqui, ó, eu estou aberto, a linha está aberta. Se algum diretor do Palmeiras quiser participar com a gente, está aberto. Semana que vem pode vir aqui para esclarecer esse tipo de situação, tá? A gente tem hoje saiu uma atualização de redes sociais. É uma coisa tão engraçada, aparece Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Corinthians, muito próximos um do outro. Depois, em terceiro lugar, vem o São Paulo. Depois, um pouquinho mais para baixo, vem o Palmeiras. Que é exatamente as últimas pesquisas que foram feitas por Datafolha, foram feitas por Ibope, foram feitas por alguns outros institutos em relação ao cenário do Brasil. Aí, quando você vai para um cenário de Sudeste, aí o Palmeiras cai mais ainda. É curioso isso. No Sudeste. Quando vai para Sudeste, o Sudeste você tem aí Corinthians, aí bem líder, aí você tem Flamengo, tá? Aí você tem São Paulo, aí você tem Cruzeiro e Atlético Mineiro ainda na frente do Palmeiras. Então são situações que, Franco, você acha que algum torcedor rede social, ele segue o outro time? Você acha isso? Não. Não? Com certeza Eu acho que a rede social acaba batendo uma fotografia sem dúvida razoável. Então é o seguinte, se você olhar o Facebook, a sequência acaba acontecendo essa, Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Se você olhar o YouTube, acaba acontecendo isso. O YouTube só tem uma diferença que o Palmeiras, acho que supera, se não me engano, o São Paulo ou o Corinthians, aí tem um pouco. Aí você vai para o Instagram, acontece essa sequência. Você vai para o Twitter, aí o Corinthians tem uma vantagenzinha. Então, assim, quer dizer, mas tudo nessa sequência, o Palmeiras sempre está ali na quarta colocação. Então, eu não consigo entender aonde que a diretoria do Palmeiras quer provar para todo mundo que aonde que ele tem que levar mais dinheiro de direitos e se igualar a Corinthians e Flamengo, Franco, você entendeu ou não? É uma situação que a gente não está achando, eu não consigo achar um ponto de discussão. E a TV Globo está óbvio no lugar dela, mas chega assim, tá, vou te dar dinheiro para quê? Por que eu tenho que te dar mais dinheiro? Até porque se der para o Palmeiras, Corinthians, Flamengo e outros times vão pleitear mas a questão que foi o que se saiu também, que a gente sabe é o seguinte, se por acaso pagasse mais, teria que ter uma cláusula que depois não poderia subir o dinheiro do Corinthians e do Palmeiras. Então é uma coisa tão maluca. Surreal, né? O que eles estão querendo fazer com a TV Globo, tá? Parece que a TV Globo tá, sabe, é tudo principiante lá. Isso é reflexo do presidente do clube. Então, eu também acho que isso vem, mas assim, até onde eu sei, eu tenho informações que o pessoal do Palmeiras, todos eles estão comprando essa briga, tá? Todos eles, assim, não tem uma parte da diretoria que está desconfiada dessa situação. Não tem isso. Eu acho que eles estão, nesse aspecto, eles estão unidos. Mas, Franco, é uma situação
complicado isso, E né? à medida em que essa exposição se tornar comum, ou seja, o Palmeiras ficar longe da televisão, essa diferença em qualquer outro medidor, rede social, de uma forma geral, vai aumentar. Porque quem não é visto não é lembrado. Mas não é só isso também. E tem aquela, por exemplo, e o futuro do torcedor que está lá no domingão assistindo e tal, e aí não vê o jogo. Pois é. Como E é que as o cara novas como é que o cara gerações? vira palmeirense lá para frente? E as novas gerações? Mas aí, sabe o que acontece? Eles vão ficar aí um ano longe da televisão, daqui a pouco vai aparecer um Mundial aí. Olha aqui, Alexandre Zacarias. Quem precisa da Globo é o Corinthians, que já pegou antecipação até 2022. Bom, primeira coisa, Alexandre, isso é mentira. Segunda coisa, todas as pesquisas que você está falando não têm credibilidade. Todas elas davam o Haddad como presidente. E quem ganhou? Tá? Cidadão, deixa eu explicar uma coisa para você. A rede social aí é mentira, é isso? A rede social é mentira, então? Então o cara vai lá no Facebook e está seguindo lá. Então os milhões de seguidores do Flamengo lá é mentira, é isso? Tudo fake. O do Corinthians é fake? Esse está sendo o problema do palmeirense. Ele está enxergando o que estão passando para ele. Isso chama-se alienação. Estão ficando alienados. E nenhuma alienação ela é saudável. Toma cuidado, entendeu ou não? Tá? Aline Cavassani. Aqui é Palmeiras com TV ou sem TV. Isso é bacana a sua postura. Eu acho que nesse aspecto está certo. O Palmeiras não vive só da Crefisa. Alexandre Zacarias, de novo. O Palmeiras não vive só da Crefisa? Eu acredito nisso. Só que é o seguinte, tem uma outra informação aí que soltaram, que o Palmeiras fatura 116 milhões de bilheteria. Aí eu vejo o seguinte, ele teve 37 jogos no ano passado. Com 116 milhões, dá 3 milhões por jogo. Aí, se você for fazer uma conta, dá R$100 de média de ingresso. Quem é que paga isso? Não existe, não existe. Aí você vai lá ver na contabilidade do campeonato, o Palmeiras tem uma contabilidade de ingresso de R$56. Ou seja, se o torcedor for só de domingo no jogo, ele gasta R$400 por mês. Quem é que paga isso? Mas só que esses números são passados não batem, Sim. Franco. Essa é a questão. Então o pessoal precisa ficar em cima. Então, quando fala hoje, se tirar a Crefisa do Palmeiras e não tem TV Globo, tá louco. O Palmeiras não vai para a Série B, vai para a Série C. Com certeza. Aliás, eu vi uma ótima nesse negócio de virada em relação ao Fluminense, né? A virada do Fluminense contra o Grêmio só não foi mais bonita, só não é a virada da história do Fluminense. Por quê, Franco? Você sabe, não? Não. Você sabe, Lucas? Nem ideia. Porque não dá para superar a virada da Série C para a Série A do Fluminense. Quando ele estava rebaixado na Série C e virou a mesa e apareceu na Série. Essa eu achei ótima. Para Olga Sanches Montanini, parabéns pela entrevista, Franco. Minha sogra. Gostei bastante beijo do pra debate. ela. Pô, a galera toda, Tá entendeu ou vendo só? não? Dando audiência aí. Alexandre Zacarias, fala do Andrés na Lava Jato. O Alexandre, no Andrés na Lava Jato, eu acho que ele tem lá envolvimento com a Lava Jato, o curso está seguindo, você entendeu? Não tem jeito. Vamos falar também do inquérito do presidente do Palmeiras, que está instaurado um inquérito do atual presidente do Palmeiras? Dá uma procuradinha aí para se informar se você quer falar em relação a inquérito, você entendeu? No caso do Andrés, está envolvido. Agora, no caso do presidente do Palmeiras, também está envolvido. Agora, deixando claro, inquéritos é inquéritos, tá? Não vai levando isso para frente. Igor Stoliar aqui mandando um abraço aqui. Alexandre, falando, o Palmeiras é a maior recorde de bilheteria do Palmeiras. Outra coisa, Alexandre, vá se informar, o maior recorde de bilheteria do Brasil, sabe de quem é, Franco? Não. Atlético Mineiro, um jogo da Libertadores. O Atlético colocou 250 pila de média. Até hoje deu 14 milhões de renda. Até hoje é o recorde. Olha, vai ser difícil. Estamos falando aí de... Na época deu 4 milhões de dólares. Não menos, 4 milhões e poucos deu mais de 4 milhões de dólares. Um jogo no Brasil Impressionante. Essa temos que... Sérvio Carvalho está aqui assistindo a gente, que participou inclusive a semana passada do programa. Sérvio, forte abraço para você.
o nosso garoto propaganda, aí o Sérvio é gente boa demais, Sérvio que nos prestigia com essas cadeiras maravilhosas, e já já a gente vai mostrar um pouquinho da Paris, viu, Sérvio? Da Paris, que tem bastante gente interessada da Paris, viu? Vamos mostrar a sua Paris aqui no ar aqui. Parabéns pela entrevista, Franco. Aqui o Luiz Campeão. Quem é o campeão? Luiz Campeão, filho da minha amiga Camila. Um abraço aí, Luiz. Aí, ó. Valeu. Galera tá te assistindo, hein, Isso meu? aí. Aí, ó. A galera não perde um programa. Cristiano Martins, Carreiras. Fala a verdade, os palmeirenses se acham a última bolacha do pacote, não é? Imagina se eles fossem campeões mundiais. Ele é Cristiano Teixeira Martins Jardim Bom Pastor. O Palmeiras, ele é o maior vencedor de títulos nacionais. Eu vou te contar uma história. Então, assim, ele tem o seu valor. Não tem isso agora. Realmente tem algumas situações que eles se acham que superam, são maiores em tudo. O Luiz Zacarias, o Carreiras, apelidado de Castanha, foi meu vizinho na Casa Verde. Aliás, abraço pro Castanha aí. E quando o Palmeiras cansava de apanhar do Corinthians, eu fingia que eu era o porteiro e eu ligava para ele pelo interfone. E eu falava, seu Castanha, quanto tá o jogo? Ele ficava bravo. Então agora em qualquer lugar que eu tô, ele vai ficar infernizando, entendeu? Que ele cansou de receber ligação do porteiro falso. Você fica só, por isso que o cara tá bravo aqui, Agora o cara, na rede social, ele também me caça. Boa noite, Carreiras. Me dá umas dicas aí para montar meu Cartola. Os senhores participam do Cartola? Beijo, sua camisa é preta. É a Thalita Daniluski do Parque Erasmo, Santo André. Olha, eu não participo do Cartola. Não tenho, na boa, não dá. Para ficar montando o time, acompanhando essas coisas aí, desculpa, não tenho. Então não tenho dica para te dar, tá? Fico devendo. Eu acho que o Cartola é uma ferramenta que o pessoal gosta bastante. Cada vez está faturando mais, aí é uma coisa bem interessante, né? Tomara que traga um bom retorno para os clubes, né? Que isso aí que é o importante, né? Boa noite. Palmeiras está rumo a Libertadores. A tabela favorece ao Verdão. Ele está falando aqui. É o Ademir Santo André Vila Guiomar. Deixa eu ver o que ele colocou aqui, uma coisa interessante aqui. Inter e River, ele diz que dá Inter. Cruzeiro e Emelec, ele diz que dá Cruzeiro. Flamengo e Penarol, diz que dá Penarol. Cerro e Nacional, diz que dá Nacional. Atlético e Boca, diz que dá Boca. O Liberty Grêmio, diz que dá Grêmio. Tá querendo dizer o seguinte, que podem ficar adversários mais fracos aí para o Palmeiras. É isso, Lucas? Você acha? Em tese, claro que tudo vai depender do sorteio, que vai acontecer, se eu não me engano, na quinta-feira já, da próxima fase da Libertadores da América. Agora, o Grêmio, por exemplo, pode pegar um Palmeiras já na próxima fase. Podemos ter um Grenal. Então, tudo vai depender de como esses times conseguirem se organizar em relação a essa última rodada e a classificação. Porque o primeiro pega o segundo colocado. Agora, eu, como torcedor, não gostaria que tivesse nenhum confronto brasileiro logo de cara. Eu acho que o Brasil tem que mostrar um pouquinho mais de Nós temos de agora... simbologia. Quer dizer, a semana que vem já começa as oitavas, é isso? Começa as oitavas de final. Então, O calendário brasileiro é isso aí. Então nós vamos ter as oitavas antes da parada, é isso? Exatamente. Aí tem a decisão da oitavas, aí depois da Copa América volta com as quartas. Exatamente. Campeonato Brasileiro com outras competições e esse é o nosso calendário. Esse é o que os times têm que enfrentar. Tá bastante apertado, né? Com certeza. De qualquer maneira, temos que ver também, porque é o seguinte, o Palmeiras e Grêmio também começa a Copa do Brasil para eles, né? Começa a Copa do Brasil, vão começar agora a disputar o campeonato. Vamos ajudar. Palmeiras pegar quem em Copa do Brasil? Isso. Sampaio Correia. Palmeiras pegou um time mais fraco aí, então... Tá fácil. Acho que o terceiro time do Palmeiras tira o Sampaio Correia. Eu acho que o Sub-15. Grêmio, você sabe quem é? O Grêmio pode ser que pegue o Juventude, mas ainda não tá definido. Exatamente ainda, Vila definido. Nova. Exatamente. Olha o time do Danilo aí, hein? Olha o Danilo também, aí. teoricamente, um confronto mais tranquilo. Também mais tranquilo. Corinthians que tem essa pedreira aí que vai pegar um clássico sensacional aí, né? Corinthians e Flamengo. Então essa é uma situação bacana. 0-0 pro Corinthians. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Mas olha, eu costumo falar em situações, uma situação bem singular esta, né? De Flamengo e Corinthians. Mas singular mesmo, a gente tem que chamar o merchandising do singular. Fala,
Carreiras! Olá, você que assiste o Futebol Mais Debate. Eu estou aqui com a Simone do Singular Ângulo Vestibulares para falar com você que está em dúvida sobre qual profissão escolher. Aqui tem orientação, não tem, Simone? Tem, Renata. Nós temos aqui palestras de orientação profissional. Nós convidamos vários profissionais, parceiros nossos, para que eles venham nas nossas unidades desenvolver uma palestra sobre o mercado de trabalho e na sua carreira. Então, esse aluno, ele consegue até decidir se quer optar por uma carreira ou não. Faz toda a diferença, Com toda certeza. A pessoa que já tem experiência vai contar sobre essa experiência e vai orientar os alunos. Não Isso é à mesmo. toa que o Singular Ângulo Vestibulares tem a hashtag Ninguém Aprova Mais. Então, pessoal, Singular Ângulo Vestibular. Não pode perder, tá? Tá precisando de singular, de vestibular, vai no singular, tá bom? Bom, agora eu vou falar aqui de um negócio que a gente está numa cadeira bem confortável, mas assim, mais conforto ainda, tá? Mais conforto ainda. Quero mandar um abraço para meu amigo Sérgio Carvalho, que desenvolveu, né? É o design Sérgio Carvalho também, tá? É o design de imóveis, tá? Ele desenvolveu uma cadeira sensacional, vou mostrar para vocês assim. Aqui, ó. Opa, caiu meu microfone aqui. Vou mostrar para vocês a folga que é essa cadeira, tá? Aqui, ó. Tá? O seu Antônio Roque, que está aqui no estúdio, junto com o Moreno, o famoso Moreno da GM aí, aliás, jogava um bolão Moreno, hein? Estão de olho na cadeira aqui, ó. Pessoal, dá uma olhada, ó. Tem um jeito de assistir futebol mais debate? Mais confortável do que essa cadeira? Tem não, olha. Dá para fazer, ó, ó, dá uma olhada nisso aqui, ó. Ó, se eu tivesse na minha casa agora ia ser assim, ó, pessoal. Luciana, traz uma cervejinha que eu tô vendo aqui meu programa Futebol Mais Debate. Aí, eu, Luciana, traga agora um amendoim aqui para eu acompanhar o Futebol Mais Debate, assistir o Carreiras falando umas abobrinhas aqui, né? Mas faz parte, né? Então, pessoal, dá uma olhada, olha, pessoal, ela abre total, ó. Eu, sinceramente, é uma cadeira ótima para assistir filme. Mas eu acho que dá uns 10 minutos você não assiste filme, daí você dorme. Porque ela é demais de confortável. Ó, tem todos os movimentos, comando facinho aqui, ó. Super fácil, ó. Então, a cadeira. E essa cadeira maravilhosa, você começa ela numa parcelinha de R$ 98, tá? É só passar nas lojas Sofá e Colchões que você encontra ela a partir de R$ 98. Você encontra essa poltrona Paris maravilhosa, tá? Vamos voltar lá agora, falar um pouquinho mais das abobrinhas, né? Muito bom. Vamos soltar agora um hino tradicional. Ah, uma informação importante do Luca. O que aconteceu aí, Luca? Informação? Acabou o jogo do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro venceu pelo placar de 2-1 a equipe do Zamora, consequentemente está na Sul-Americana. Importante, né? Pelo menos isso pro Atlético Mineiro, né? Lembrando que o Atlético fez uma campanha tão ruim na Libertadores que ele corria o risco de ficar fora de classificar para a Sul-Americana, né? Precisava ganhar o jogo. Se não ganhasse o jogo, nem a Sul-Americana disputaria. E aí, meu amigo, eu acho que ficava complicada a situação lá em Minas Gerais. Ficaria numa situação mais tranquila para o brasileiro, né? Tá liderando o brasileiro. Né? Uma coisa curiosa do futebol, né? De repente, aí a troca de técnico acontece, agora, o time começa a jogar bola. Agora eu te pergunto, tanto para você, Carreiras, quanto para o nosso amigo, o que você prefere ganhar como torcedor? Uma Libertadores da América ou um Campeonato Brasileiro? Tudo depende. Depende da situação. Eu acho que esse momento para o Atlético, o Campeonato Brasileiro, porque quantos anos faz que não ganha o Campeonato Brasileiro? Né? São quase 50 anos. Mas numa vitória de uma Libertadores, se esquece que o brasileiro existe, né? A festa depende, consolidada. Depende, é que nem você, o palmeirense não troca nem qualquer campeonato por um mundial. E aí, como é que faz? É que é uma situação delicada, né? Aí, o palmeirense é a ferida, né? Então, mas é o caso hoje, o Atlético Mineiro desde, se não me engano, 71 que ele ganhou. Eu esse ano prefiro ganhar o brasileiro. Esse ano aqui tá bom brasileiro? Tá bom brasileiro. Tá bom brasileiro esse ano? Não vai aqui? dar pra ganhar Libertadores mesmo, né? O que mais palmeirense pergunta pra mim, Carreiras, quando que o Corinthians joga na Libertadores? Só pra me sacanear. É só pra me sacanear. Aliás, aquela história, né, que também o torcedor não tem informação. Como é que pode ser campeão mundial sem ser campeão da Libertadores? Tem um monte de maneiras de ganhar.
Hã? Tem um monte de maneiras de ser campeão mundial sem ser campeão da Libertadores. Não, tem várias. A gente pode dar um exemplo, não sei se eu estiver enganado, o Lucas me corrige. Um time mexicano pode ser campeão da Libertadores e ele não vai para o Mundial, porque ele tem um acordo com a CONCACAF, não é isso? Isso. Ou seja, o segundo colocado pode ir para o Mundial e ganhar o Campeonato Mundial sem ganhar a Libertadores. Não, mas depois que a FIFA criou realmente o Campeonato do Mundo de clubes, tá? Existe o time da casa. O time da casa. E o Corinthians ganhou como time da casa. Ele era o campeão brasileiro. O justo pelos critérios de classificação daquele campeonato, tá? Sim. Era de ter ido o Palmeiras no lugar do Vasco. Acontece que o presidente do Palmeiras tomou uma puxada de tapete do falecido Eurico Miranda, tá? Então ele, tipo assim, caiu no canto da sereia do Eurico Miranda, tá? O Mustafa Contursi acreditava numa virada de mesa e não virou. Então é o seguinte, o Corinthians nunca esteve em questão a participação do Corinthians ou não. Desde que ficou decidido, Franco, tá? Que iria se fazer o campeonato mundial do ano de 2000, já se sabia que o Corinthians seria o time convidado da casa, tá? Porque ele era o último campeão em 98, tá? Sim. Era isso daí. Aí ficou-se acertado, então, quem vai participar é o campeão da Libertadores, tá? É isso que ficou acertado, o campeão da Libertadores, que vai participar o campeão da Libertadores. Aí vai ficar, era o de 99, seria o campeão da Libertadores. Então houve aí uma discórdia no meio do caminho, no meio do ano, que o presidente do Palmeiras achou que o Palmeiras poderia não ganhar ou não, tá? Ficou para se decidir, então colocaram que o campeão da Libertadores de 98 é que foi participar, que foi o Vasco. É isso. Até porque havia um delay de calendário que não havia sido fechado ainda o Campeonato Brasileiro. Sim, mas justamente a questão nunca teve algum questionamento em relação ao Corinthians. O pessoal confunde esse tipo de situação, tá? E nós temos vários exemplos aí. Nós tivemos um time do Japão dando uma canseira no Real Madrid há 3 anos, danada. Quase foi campeão, entendeu? E o time do Japão foi campeão da Libertadores? Não. Então, isso daí tudo são critérios de campeonatos, entendeu? Não. O Palmeiras computa na história dele um campeonato brasileiro com 2 jogos. Então faz parte, são os critérios que forem aceitos. Paciência, como é que você vai falar isso daí? Não tem jeito. Agora, o pessoal está mandando informação aqui da Crefisa, viu? Ó, a Crefisa, patrimônio de 2 bi, quando entrou para 4 bi agora. Revista Exame, está dizendo o seguinte, tal, e está dizendo que isso daí representa. Bom, pô, se a gente for falar o que era Calunga e o que virou Calunga depois do Corinthians, então você vai... A própria Medial Saúde também. A Medial, né? A Medial é um case Exatamente. de não simplesmente não aguentou segurar a estrutura, foi vendida, né? Foi vendida. Foi o que aconteceu quando ela entrou no Corinthians. Cresceu absurdamente, foi vendida para 1000. Roberto Cavassani, Carreira, sou palmeirense e assisti uma das melhores entrevistas com o Andrés no canal Sport TV. Ele fala tudo, não tem medo. Realmente, né? Foi naquele programa, o programa novo do Milton Leite, né? Roda... Como chama? Aliás, um programa maravilhoso, o pessoal vai lembrar o nome, puta programa bacana. Essa semana teve o Galvão Bueno, um programa bem legal, entrevista bacana, pô, foi sensacional, o Galvão ficou emocionado. O Galvão, cara, que é uma referência, eu acho, que no jornalismo esportivo do Brasil, assim, de todos os tempos. Posso te falar que eu acho que é disparado aí. Lembrou o nome do programa? Grande Círculo. O Grande Círculo, isso mesmo, isso mesmo. Então, legal também assistir essa do Andrés, e realmente, o Andrés não tem essa, ele não alisa. O Andrés, ele fala tudo. Eu gostei muito da pergunta do Mauro Naves nesse dia com o Andrés, viu, Franco? Qual foi a pergunta? O Mauro Naves perguntou para o Andrés, Andrés, como é que está a sua relação com o Lula? Aí o Andrés reclamou, respondeu igual a sua, Mauro, ele está preso. Boa. Cara, foi demais, quer dizer, como é que está a relação? Está igual a sua, ele está preso, como é que está aí a relação? Não tem relação, quis dizer, né? Então, uma situação... Celso Lima, grande Celcinho, forte abraço, assistindo a gente aí, ó, pessoal. A Mavi Rose Inforsato está assistindo a gente aqui. Sérvio Carvalho, meu garoto propaganda preferido. Sérvio, obrigado, viu? Vamos lá, o Santos tem hino ou o hino dele não dá nem para tocar de tão antigo? Como que é?
pior que eu brinco, mas é um dos hinos que eu mais gosto. Do Santos e do Grêmio. Eu gosto do time do Santos. Eu gosto de ver o time do Santos jogar. Eu acho um time leve, apesar de faz tempo que não tá chegando muito em lugar nenhum. Eu Mas acho é um que, futebol bonito. Ô, Franco, eu acho que o Santos está bem estruturado. Tem um baita de um goleiro. Sim. Tem um baita lateral direito. Tá? Tem um dos melhores zagueiros ali que eu acho que tinha que estar na seleção brasileira. Tá? Tinha que estar na seleção brasileira. O Gustavo já deu vários exemplos, é um zagueiraço, você entendeu? Não? Tá? Ele tem ali um meio-campo que está trabalhando de uma forma diferente, tá? O pessoal joga para frente, né? Eu acho que o Santos perdeu um pouquinho aí em relação a algumas peças, que eu vejo o seguinte, a gente não pode elogiar um técnico de futebol que joga sem um homem-gol, Franco. Não consigo, não me entra na cabeça esse tipo de situação. Tá? O centroavante é aquele considerado o homem-gol. No conceito, mas se você for ver, mais ou menos o cara... imagina o que o São Paulo está fazendo no Santos, é mais ou menos o seguinte, está pegando o zagueiro, vestindo a camisa de goleiro dele, mandando o cara pro gol. É isso que ele está fazendo com o Santos. Tá pegando um zagueiro, bota lá no gol lá e você... Mas o cara não vai dar certo. Pô, mas então, como é que você quer jogar futebol, falar que você é um gênio do futebol, sendo que você não tem o seu homem-gol? Você está desprestigiando o futebol. A missão do futebol é fazer gol. Ah, mas o Santos é ofensivo, o Santos é isso. Olha, no Campeonato Paulista, na hora que ele teve que do vamos ver, ele não segurou o Corinthians. Tá? No Campeonato Paulista ele tomou 2 troletadas de time do interior. Ah, estava com um time alternativo. Não interessa time alternativo. Não tem essa. Você entendeu ou não? Uma coisa é você falar assim, perdeu de 5-4, legal. Agora, se perder de 5-1, e vem falar para mim que joga ofensivo, peraí. Que tipo de jogo ofensivo é esse? Então, agora o pessoal acho que assim, gosta muito de elogiar alguma coisa que pinta, diferente, tudo, mas vamos analisar o que nós temos por aqui de técnicos, tá? Falar que o São Paulo tem que ir para a seleção brasileira. Te agrada esse negócio, Lucas? Você acha que faz algum sentido essa situação? De forma alguma, eu acho que tem muita gente muito melhor. O problema, Carreiras, é que criou-se uma mania de valorizar muito aquilo que é de fora. O futebol é um esporte extremamente conservador. Você viu quanto tempo demorou para entrar o VAR no futebol, que ainda é muito polêmico, enquanto outros esportes já tiveram essa mudança muito antes, há muito tempo. Já aceitou-se a entrada da tecnologia. Agora eu peço um pouco para a mídia em geral dar uma maneirada, porque o São Paulo e tudo que ele faz hoje vira motivo de muita falação. Vou te dar um exemplo. Ele vai aos treinamentos de bicicleta. Meu amigo, me desculpa, mas isso não deveria ser elogiado. Isso qualquer um deveria fazer. É uma coisa simples, que a cidade agradece, o meio ambiente agradece. Então tudo... mas ele foi julgado e falou que realmente xingou o árbitro da partida. Cara, se eu fizer aqui um xingamento a qualquer um aqui dentro, está filmado. Se eu chegar na frente de um tribunal e falar, não, eu não falei... eu tô sendo o maior cara de pau do mundo, porque a gravação tá lá, a imagem tá lá. Então o que ele está fazendo é o que todo mundo no meio do futebol deveria fazer. Agora, como futebol, vamos analisar mais profundamente, vamos usar todo o tempo, atenção e dedicação que a imprensa usa para analisar as atitudes dele extra-campo, para analisar o jogo dele. Será que realmente daria certo um treinador desse na seleção brasileira? Vou te dizer uma coisa, o treinador do Fluminense, eu acho que no dia que tiver um bom time nas mãos, vai ser muito mais treinador do que o São Paulo foi, Carreiras. Nós temos aí o Fernando Diniz, tá? Que com essa proposta de jogo dele, até agora não conseguiu, tá? Ganhar nada. Não conseguiu ganhar nada. Tem que ser analisado algumas situações. Ele teve no Atlético Paranaense, foi dada uma condição de trabalho muito boa para ele, mas não durou. Fernando Diniz, não durou. Essa estratégia do São Paulo, legal, toda essa parte de cosmética, é carequinha, joga futevôlei, vai andar de bicicleta, blá, blá, blá. E cadê o resultado? É aí que a gente vai ver. Hoje aconteceu uma das maiores inversões de resultado da história do futebol. O Liverpool simplesmente sapecou 4-0 em cima do Barcelona de Messi. Com o Messi em campo.
com o Messi em campo e simplesmente, se você for fazendo uma escala, talvez o Liverpool tenha jogado sem os seus 2 maiores jogadores no momento, o Salah e o Firmino, tá? Olha que situação. E sapecou 4-0, tá? Legal, o jogo foi o seguinte, o Barcelona deu um chute a gol, gerou uma defesa difícil para o goleiro brasileiro, realmente foi uma esnucada. Mas aí vamos falar o seguinte, o Klopp é gênio, certo? O tal do Klopp é gênio, o cara é gênio, não ganhou porra nenhuma até agora, tá lá no Liverpool não sei faz quantos anos e não ganhou nada, você entendeu? Nada. Isso é gênio? Não. Pô, como é que isso é gênio, tá? Então realmente pode ser que ele agora, né, venha, só que é o seguinte, gênio é o cara que aceitou mantê-lo lá, tá? Acreditando nele, ou seja, entre aspas, bancando as cagadas dele. Isso que você tem que dar valor pro cara, para apostar. Agora, pô, o cara tá lá, o cara não ganha nada, o cara vai lá, vai bem até o final. Pô, mas na hora de você sair com a moça na foto, o cara, não, tô no banheiro. Pô, você tá de brincadeira um negócio desse, cara. É sempre assim? Então, eu acho o seguinte, o futebol é resultado. Não tem outro, não tem. Como é que você vai falar? Não tem jeito, não dá. O cara só fica no cheirinho. Vamos ver se agora... E o mais engraçado é que, no caso do Liverpool, ele vai pegar pela frente agora, né, um time sensação, né? Um time sensação com um brasileiro ali comendo a bola. Não sei lá. E é curioso, porque o Ajax é um time que, quando chega na hora decisiva, tem história também, viu? Vai achando que o Ajax é um timinho que está lá na Holanda. Não, tem também uma história. Então é o seguinte, vamos ver agora se realmente o clube consegue entregar um campeonato. Agora, o Sampaoli, ele, no Santos, ele fez alguns jogadores realmente terem um aproveitamento diferente. Mas a proposta de jogo que ele traz não me agrada. Já começou da cara, a largada dele, quando ele chegou, precisa tirar o Vanderlei. Os melhores goleiros do Brasil, um dos melhores goleiros do Brasil já queria ter tirado. Que o Vanderlei comeu a bola contra o Corinthians no primeiro jogo, um amistoso. E o que aconteceu? Aí ele falou, peraí, acho que eu não vou mexer nisso aí não. Eu tenho um princípio para o São Paulo. São Paulo, goleiro linha é para futebol de salão. Então vai treinar futebol de salão, São Paulo. Vai treinar futebol de salão. Para você, se você acha que o teu goleiro tem que ir para a linha jogar e o teu time não tem que ter centroavante, eu queria que alguém conseguisse me explicar isso, né? Olha, eu acompanho futebol faz mais de 40 anos, tá? Eu não sou um estrategista para poder te definir, fazer uma leitura tática do jogo, tá? Só que tem um detalhe. Eu não consigo entender um jogo sem um homem gol. Isso eu não consigo. Querer fazer o goleiro sair jogando com o pé, eu acho que hoje o goleiro está participando cada vez mais, tá? Mas está participando cada vez mais também porque está começando a ter zagueiro grosso, tá? Zagueiro grosso. Está começando a ter zagueiro grosso. Hoje, o que você vê zagueiro, pega a bola, ele recua a bola, o jogador adversário está a 10 metros dele, ele vai recuar a bola para o goleiro, ou seja, ele passa a batata quente para o goleiro. Isso é futebol, isso daí é legal ver esse tipo de situação. Pô, então a gente estava numa quadra de salão que tem 30 metros, uma quadra de salão, que você pega a bola, você corre rapidinho, em um segundo está em outro diferente. Agora, o cara vem com a bola lá de trás, vai voltando, vai parar lá no goleiro, vai voltando, vai parar lá no goleiro. Pô, isso daí é futebol, meu. Agora fala assim, bom, o time do Sampaoli, ele tem uma capacidade impressionante de tocar a bola no campo adversário e deixar o comando do jogo no campo adversário. Aí já muda o jogo. O time do São Paulo, ele tem uma capacidade seguinte, de finalização impressionante lá. Olha, o time do São Paulo, o centroavante do São Paulo é o artilheiro do time. Legal, mas cadê esses números? A gente não vê. Eu acho o seguinte, é muita cosmética e pouco resultado. Eu vejo isso. Você concorda, Frank? Qual que é a sua opinião sobre o São Paulo? É como eu te falei, é um jogo plástico. Eu gosto de ver o Santos jogar porque eu acho que é um futebol bonito, mas não é um futebol de resultado.
Hoje mesmo eu via vou causar uma polêmica, eu vi uma postagem da seleção de 82, um amigo meu, não me lembro quem foi, nossa, a seleção mais bonita que eu vi jogar. Ok, concordo, mas não ganhou. Então, eu sou um cara de números. Para mim, falávamos na pizzaria, né, Lucas, sobre a tese, quem é o melhor piloto de Fórmula 1 do mundo? Números? Schumacher. Sim. Senna, ídolo do Brasil, ídolo do mundo. Se tivesse vivo, sim, mas não tá. Vamos falar de número? 7 vezes campeão, sabe? Então, o esporte, as empresas, as corporações, elas vivem de resultado. Tá aí a grande discussão Crefisa, até quando fica, até quando não fica. Subiu de 2 bilhões para 4 bilhões, mas você não sabe se subiu por conta do patrocínio, você não sabe se fez alguma aquisição, tem que entender esse balanço. Aliás, então falando em Crefisa, a gente traz a informação que me parece que o último jogador que a Crefisa participou efetivamente foi do Lucas Lima, tá? Aliás, hoje o Messi está se sentindo Lucas Lima, né? Né? Hoje está meio parecido. E o Lucas Lima passou boa parte da vida se sentindo o Messi, né? Olha lá, após o acerto da Receita Federal, somente Lucas Lima foi contratado com a ajuda da Crefisa. Ou seja, então antes era o patrocínio que estava lá. Aquele que o Palmeiras vendia que era a maior jogada de marketing. Na verdade, era um truque na Receita Federal. A Receita Federal foi lá, descobriu esse truque, tá? Aí cadê o dinheiro da Crefisa para contratar jogador? Não tem mais. Pois é. Aí o Palmeiras agora já apresentou no balanço, já colocou no balanço que tem que devolver esse dinheiro para a Crefisa. Só que tem um detalhe. E a cagada do Borja? Onde vai ficar? Aquele dinheiro lá, 50 milhões, que se vender o Borja por 10, tem que soltar a mão pro céu. O Borja pra agradecer. é uma unanimidade. É. Acho que dentro... Eu queria que alguém comentasse aí, algum palmeirense. Eu gosto do Borja. Não, eles já entenderam esse tipo de situação. Puxa, finalmente. Mandar um abraço para um grande santista aqui, Alexandre Garcia. Quero também, mais uma vez, agradecer a presença hoje no estúdio aqui conosco, o senhor Antônio Roque, de São Caetano do Sul, e também o Moreno, né, o mais conhecido como Moreno da GM, né, que disse que era o chefão lá da GM, o cara que jogava mais bola, era o galã também da GM. Olha só, hein? Prestígio hoje pra gente aqui do Futebol Mais Debate. Trazendo um sabor especial. E falando em sabor especial, não poderia te chamar uma coisa... Olha, Franco, a gente já comeu aquela pizza, né? Eu sei que você, como eu, somos bons de prato. Pois mas já tá dando aquela fominha. O que você acha de repente, aparecer no estúdio um negócio desse aqui? Olha, vamos chamar agora pro pessoal, aí eu vou falar com você. Boa noite, Carreiras, pessoal do Futebol Mais Debate. Esse pão de queijo aqui, olha, Sabor em Minas, eu adoro. Assina embaixo, eu como cozinheira, vocês sabem, né? Mas eles melhoraram ainda, lançaram essa linha Premium. Pão de queijo palito, pão de queijo com mais queijo, esse aqui, olha só, a chipa e o pão de queijo integral com multigrãos para você que gosta de malhar. Onde você encontra nos melhores supermercados da sua cidade e também em toda a rede Joanim. Então você que gosta de qualidade, exige um pão de queijo com sabor de Minas mesmo, te indico esse aqui, olha, Sabor em Minas, você vai adorar. Beijo, gente! Não falei pra você, Franco, que você ia ficar com fome? Essa é a hora que vai entrar o pão de queijo? É não, isso? então, aliás, olha, precisamos, produção, precisamos tomar jeito de colocar aqui pra gente um pão de queijo nesse momento aqui fresquinho, porque ajuda, viu? Por mais que a gente... Nós comemos pizza, era 7h30, né? Já são 10h30 da noite agora. Aliás, comemos muita pizza. Muita pizza bem, maravilhosa. mandar um abraço de novo pro Gugu, né? Mas já tá na hora da gente comer um pãozinho de queijo de novo. E o Sabor em Minas é o melhor pão de queijo disparado aí. A facilidade você encontra na rede de supermercados aqui do grande ABC, né? E sem contar na qualidade do produto. Então fica a dica para você aí no pãozinho de queijo do Sabor em Minas. Certo? Muito bom. Franco, olha só a audiência aqui, ó, da gente, ó. Que beleza. Bacana, né? Muito bom. Bacana. Então vamos lá. Um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim, hein? Qual é a pergunta que tem que responder? Qual é a cor da camisa do Carreira? Vamos ver. Ó, aqui, ó, mostrando aqui, ó. Carreirinha pegando aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Décio Oliveira. O Felipão está correto em manter o rodízio de jogadores? Dessa forma, quando ele terá um time base, uma espinha dorsal, para aí sim fazer alterações. Ô Décio, você sentou na graxa, você esqueceu de colocar a cor da camisa, tá? Mas hoje eu vou perdoar, tá bom? Sua pergunta foi bem pertinente aqui, eu vou colocar em questão.
se o Filipão está correto em fazer rodízio de jogadores. Concorda, Luquinha? Concordo, não aguenta. Não aguenta, né? Não aguenta. E aí, Franco, concorda? Plenamente. Ninguém aguenta muito tempo em alto nível, tem que fazer o rodízio. Tá. Aí ele coloca justamente o seguinte, se ficar fazendo rodízio, quando ele terá um time base, né? Uma espinha dorsal. Eu acho que aí um time básico, a espinha dorsal, ela pode ser com jogadores diferentes, tá? Você tem que acha um jeito de jogar e você simplesmente vai trocando as peças daquele jeito de jogar, tá? Agora, um time base, realmente, base pode ser 4 ou 5 jogadores que sempre se mantém. Por exemplo, a base do Filipão é Dudu e mais 10. Isso você pode ter certeza que é sempre. Porque o Dudu, no Campeonato Paulista, por exemplo, quase não foi poupado. É aí que eu falo o seguinte, eu venho falando isso daí já há algum tempo. Se agora no momento decisivo tem um problema muscular no Dudu, por causa justamente de fadiga, e aí? Aí vai voltar lá atrás, lá, por que jogou tanto o Paulista? Aí sabe o que vai falar? Aí o Filipão vai falar assim, ah não, foi o árbitro que não expulsou o culpado. É bem típico isso. Vamos lá, mais um sorteio agora então. Um rodízio na Pizzaria Trípoli. Vamos lá. Vamos lá. Flamengo perde, amanhã cai fora da Libertadores, técnico cai, time despenca. Nossa senhora, o cara aqui é Silvio Elias. Timão leva melhor na Copa do Brasil. Abraços. Silvio Oliveira, Vila América. Também não falou da camisa, então ó, hoje passa, hein, meu? Ele é da Vila América Santo André. Tá aqui. Ganhou Pizzaria Trípoli. Vamos lá. Aqui, ó. Um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gávea do Aloysio. Vamos mexer bastante aqui. Vamos lá. Tá? Este elenco do Corinthians será suficiente em termos de aguentar o grande número de partidas. Próxima uma das outras para esta temporada é a Roseli Maria. A cor da camisa do Carreiras é preta. Legal. Roseli, ó. Eu acho o seguinte, na verdade acho que o elenco Corinthians tem. O que está faltando são algumas peças desse elenco que geralmente você tem aí 2 ou até 3 jogadores por posição. O Corinthians, por exemplo, aí para primeiro homem e segundo homem de meio de campo, ele tem por volta de umas 8 opções. Mas em relação àquele cérebro do time, né, o que a gente conhece, o armador do time, tá? Ele tem o Jadson, não tá bem, aliás, não tá nada bem. Ele tenta o Pedrinho não consegue desenvolver essa função. Então só se o Carille tirar alguém da cartola, tá? O Sornosa também não é esse jogador, a não ser que de repente o Carille acerte um posicionamento melhor do Sornosa. Lembrando que o Sornosa chegou agora ao Corinthians, tá? O pessoal fala do Romero, fala muito do Romero, fala do Rodriguinho. Rodriguinho foi quase 4 anos para começar a jogar bola no Corinthians. E o Romero levou mais de 2 anos, tá, pessoal? Vamos deixar claro isso daí, pessoal, tá? Então, o jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares. Comer um camarãozinho lá, sensacional. Tá? O seu rock não sai de lá, viu, pessoal? Boa noite a todos. O Corinthians, se continuar nesse ringue, vai brigar para não cair. Um abraço. Emerson de Vila Palmares, Santo André. Emerson Santos. Ó, não falou cor da camisa, não vou te dar porque você falou mal do Corinthians, tá? Deve ser palmeirense. Brincadeira, viu, Emerson? Tô brincando, tá? Mas é o seguinte, mas que ritmo você tá falando? Mas o ritmo de até agora, tudo que ele disputou no ano, ele ganhou, que ritmo? Não tô entendendo. Eu acho que é muito mais torcida do que opinião. Faz parte. Vamos lá. Turma agora que gosta de andar de kart, né? O pessoal gosta de andar de kart, igual o Lucas Becos, certo, Becos? Com certeza, coisa boa, viu? Ó, vamos lá. 2 pares aqui, tá? Então vamos lá, um par agora vai para Alessandra Rosa. O atacante Borja do Palmeiras vai ser aproveitado pelo técnico Felipão. Sim. Olha, vai ser difícil, né? Para você entender, a solução do Palmeiras virou o Davidson. Então vamos lá, né? Vamos lá agora pro outro par. Vamos lá. Pro outro par aqui de vouchers para o kart, tá? Kart Premium. Lá do Auto Shopping Global. A cor da camisa do apresentador é preta, o Carlos Pinheiro. Os carros do Carlos Augusto poderiam se destacar como um meia de armação ou um segundo volante. Santa Maria, Santo André. Olha, Carlos, vou explicar uma coisa para você. Primeiro, ele precisa se destacar da posição que ele foi designado,
que ele se vendeu, que ele foi para a seleção brasileira, que é de lateral esquerdo. Ele primeiro precisa provar que ele tem condições de defender a camisa do Corinthians. Ele afundou o Corinthians contra o Bahia, tá? Onde ele tomou um gol nas costas de uma jogada infantil, tá? É uma jogada que um jogador que já está na seleção brasileira não poderia tomar, tá? No jogo aqui na Arena, ele fez o gol da vitória contra a Chapecoense, tá? Fez o gol. Só que de novo contra o Vasco, ele cometeu um pênalti infantil, tá? Então assim, e ele deixa algumas coisas a desejar. O pessoal, o que aconteceu nesses 3 jogos? O pessoal descobriu uma avenida chamada Carlos Augusto. Todos os 3 jogos, o pessoal concentrou as jogadas em cima dele, tá? Porque sabia que do outro lado era mais difícil, tá? Enquanto que o Avelar é uma situação bem diferente. Agora um cooler especial do maravilhoso Auto Shopping Prêmio, tá? O Auto Shopping Prêmio que fica na Estrada das Lágrimas, uma ótima opção para comprar o seu carro, ó. Quer comprar carro, entrou lá no Auto Shopping Prêmio, você não tem como não sair com o carro comprado lá, tá? Carlos Carreiro, se você fosse dono da Crefisa, estaria contente com a falta de visibilidade da sua marca em não fechar os direitos de TV com a Globo? Gabriela Regina de Santo André. Entenda, é uma questão de contrato. Eu colocaria o seguinte, eu fechei aquele valor com tanto porque tem Globo. Então não tem a Globo, então eu pago tanto. Ah, não tem, foi para a Série B, eu pago tanto. Ah, mas de repente tem Globo na Série B, então não, então mantém. Tanto é que eu estou falando, tá? Porque o Corinthians, quando foi para a Série B, tá? Não teve problema com os seus direitos, tá? De estar na Série B, por quê? Porque a Globo passou os jogos. Tá? Então tá indo em cima do que eu estou falando para vocês, entendeu, pessoal? Luiz Rogério Franco, querido amigo, muito obrigado pela presença. E digo o seguinte, eu quero saber, antes de você encerrar, eu quero que você mande um abraço e fale um pouco desse seu lado esportista campeão de judô. Pois é, aproveitar, mandar um abraço para todos os senseis aí da Liga Paulista de Judô, a qual eu participo. No último domingo de abril, eu disputei a primeira etapa do Campeonato Paulista de Judô, em 2 categorias Master 4 e Master 3, e faturei os 2 primeiros colocados. Bacana, hein? Bacana. Exatamente. Agora vamos para a segunda etapa, que vai ser no último domingo de junho, em Campinas, e em setembro a terceira etapa em São Paulo, e se Deus quiser, pelo menos uma das 2 categorias eu devo me consagrar campeão paulista. Bacana, hein? Parabéns aí. Obrigado. Então, esse seu lado aí de judoca aí, Pois bacana, é. hein? Eu flutuo pelo tatame desde os meus E quando 7 anos de idade. quando você vai disputar uma categoria dessa aí, você está falando para você ganhar o título daquele torneio, quantas fases você passa? São 3 etapas. Né? O Campeonato Paulista não há seletiva. Agora, para ir para o brasileiro, você precisa ser campeão paulista, senão você não vai. Mas eu estou dizendo, para uma etapa dessa, quantas lutas você faz? Eu fiz 2 lutas, uma por categoria. Tá. Porque existe um chaveamento, quando você tem um número ímpar no chaveamento, o mais graduado normalmente já vai para a segunda fase, que foi o meu caso. Então eu fiz 2 lutas e as 2 levei no chão de pom por imobilização. Bacana, o homem é fera, hein? Franco, legal. Biovida indo bem, maravilhoso? Biovida indo bem, Biovida Saúde, presente aqui na região do Grande ABC, cada vez mais, com grandes parceiros, inclusive a TV+. Obrigado, né? meu irmão, obrigado. Parceirão da TV+. Mandar um beijo para minha esposa, a Tani, corintiana roxa. Grande, né? E o Antônio, que é fanzaço do Cássio, e quando você fala o nome dele, ele fica todo feliz lá. Aí, Antônio, o papai agora vai passar, saindo daqui, ele vai passar na Blindatec, tá? Porque senão ele não vai lá mais na casa do vovô com o carro sem blindar, vai ficar esquisito domingo, viu? Mas ele entende. Legal, obrigado pelo convite. Franco, obrigado mesmo, viu, pela presença aqui. Luquinha, obrigado aí, cara. Obrigado, seja bem-vindo aí participar da TV Mais aqui com a gente, viu? Valeu, Carlos, muito obrigado. Eu acho que não precisa de blindado, né? O cara arrebenta todo mundo, eu acho que eu sou põe todo mundo pro chão, ser, né? E outra ressalva que eu acho que você, dono da Crefisa, jamais ia investir no Palmeiras, Não. Eu acho que eu sei onde seu dinheiro estaria. Mas muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí, muito obrigado a todo mundo da TV Mais pela oportunidade. Mandar um abraço pessoal pra Caroline, que tá acompanhando o programa inteiro do início ao fim, e pro Oswaldo, que é palmeirense e roxo, falou, esse cara do seu lado é muito chato falando do Corinthians. Abraço, Carreiras. Legal, Luquinha, obrigado. Obrigado a todos aí que estão em casa assistindo a gente, né? Obrigado aqui mais uma vez
pela audiência aqui também presente no estúdio aqui do nosso querido Moreno, o famoso Moreno da GM, o seu Antônio Roque também vieram prestigiar a gente aqui. Foi um prazer tê-los aqui, obrigado, viu? Franco mais uma vez, Luquinha, obrigado. E até a semana que vem já de volta aqui, nosso querido Luiz Henrique Gurian prestigiando a gente, mandar um abraço aí. Semana de ótima recuperação para você, viu, Gurian? E até a semana que vem, um abraço a todos aí, pessoal.